Hoje o Macaco Neutro Podcast recebe ele, que é ator de teatro, dublador, diretor de dublagem, um gentleman, um lorde, a elegância em pessoa, o maravilhoso e talentoso Francisco Bretas. Macacos, sejam bem-vindos! Beleza, tá começando mais um Macaco Neutro Podcast. Eu sou o Cassius Romero. E eu sou o Nélio Costa. E você que tá chegando agora, vai dando seu like, vai se inscrevendo no canal, você que é novo. Se você gostar do episódio, vai compartilhando com seus amigos e também com seus inimigos. Hoje nós temos a presença do nosso grande amigo, talentosíssimo, o cara mais foda que eu já conheci dentro da dublagem, fora da dublagem, um grande amigo, um grande diretor de dublagem. Seja bem-vindo, Francisco Bretas. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Bonitinho, obrigado a vocês, bom estar aqui. Bonitinho. Estou feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Adorei, vamos falar de tudo um pouco. Vamos. E essa provocação de dizer que vamos falar de vários assuntos me animou bastante. Ótimo. E é bom, né? Falar de coisa que às vezes os fãs não sabem, não conhecem, né? A vida da gente, o ator e a pessoa por trás dos personagens. Né? Naturalmente, acho que todo mundo que acompanha tem muita ligação com a voz, com o ator, Sim. com a pessoa, mas pra gente é muito mais importante entender a história e a vida da pessoa que deu voz, né, às personagens. Ótimo. E também aqui a gente tem vários entrevistados, não só dubladores, então a gente foge bastante de ficar só no tema de dublagem. E até pra começar, Bretas, a gente vai falar agora do Bretas, não das personagens que o Bretas fez. Sim. Imagina que a sua voz, linda, maravilhosa, marcante, né, para todos nós, vai ser ouvida por todas as pessoas do mundo. E aí, para facilitar, vamos supor que as pessoas de outros países têm uma tradução simultânea ali. Que mensagem que você, Bretas, passaria para todas as pessoas do mundo? Abre o olho, cambada! Abre o olho! Abre o olho! A coisa tá feia. Tá feia. Porque ninguém olha mais para mais ninguém, né? Uhum. Todo mundo muito centrado, olhando para o próprio umbigo. As pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Uhum. E, curiosamente, com a pandemia, né? Essa tragédia que se abateu sobre a humanidade, né? Que só com proporções pode ser comparada à peste negra, as grandes pestes que dizimaram parte da humanidade. Uma comoção mundial, todo mundo... Vamos relembrar? Ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. Trancados dentro de casa, as imagens que a gente via pela televisão, pela internet, eram assustadoras. Caminhões frigoríficos em Nova York com toneladas de corpos humanos, uma etiqueta no dedão. Né? Aqui no Brasil, aquelas covas sendo abertas, lembram disso? Na Vila Formosa? Né? A gente só viu isso na Segunda Guerra Mundial, né? Com o Holocausto. Aquelas várias covas, aquelas pessoas sendo enterradas numa velocidade que os coveiros não estavam dando conta. 715 mil pessoas trancadas em casa, né? E um governo absolutamente inoperante, covarde, e as pessoas morrendo. E sem chegar vacina. Quantos amigos perdemos por conta disso, por falta de vacina? Que podia ter, se tivesse tido a vacina antes, teriam salvo. E pais e mães. Quando você fala 715 mil pessoas, né? Isso é um número, isso é uma ferição. Agora, quando você fala na sua mãe, não é mais essa contagem. Essa dessensibilização que é complicado, né? Assim, se é uma história que você conhece, acompanha, te sensibiliza. Quando o número fica muito grande, parece que a gente se perde. Claro, e você deixa fala, de ter 6 dimensão. milhões de judeus foram usados. 15 mil, é um número vago, né? 8 bilhões de estrelas e não sei o quê. Né? Senhor, você não sabe nem o que é isso. 715 mil pessoas mortas. Cada pessoa dessa tinha um pai, tinha um filho, tinha um irmão, tinha uma história, tinha uma família, tinha um sonho. Várias idades. Perdemos quantos amigos, né? Quantos colegas na pandemia. Grandes vozes, grandes talentos, né? E nas famílias. Por exemplo, eu tive um aluno meu, que ele perdeu, o avô estava muito doente, o pai foi cuidar, morreram os dois. Ele perdeu numa tacada o avô, o pai e depois a mãe. E ficou órfão. Então são histórias, são pequenas tragédias pessoais. Eu imaginava que... Eu fiquei muito assustado, né? E eu imaginava que as pessoas pudessem perceber a fragilidade da vida, a delicadeza da vida. Agora você está, agora você não está mais. Nesse momento você está. Mas a gente vive com uma arrogância, achando que somos eternos.
Ninguém fala em morte, ninguém leva a criança em velório, porque não quer que se depare com essa possibilidade. Você acha que foi um sinal, Bretas? Uma coisa assim pra dar Claro. uma sacudida na Sem humanidade? sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Aí você vê, a guerra não sei aonde, 15 mil pessoas morreram. 15 mil? Nossa, quanta gente será, né? Aqui no Brasil, 715 mil pessoas mortas com a identidade, RG e CPF. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assustador, né? Essa possibilidade da morte na sua porta. Uhum. As pessoas loucas, né? Lavando saco de café, lavando saco de arroz, o sapato, uma loucura. Eu, lá em casa, reuni os meninos, né? Os dois filhos, minha irmã, que me ajuda e mora comigo de 15 em 15 dias, e falei, olha, a partir de hoje, tá tendo uma peste, tá tendo uma pandemia que se pega no ar. Não vamos mais sair de casa a partir de hoje. Tá? Vamos ficar aqui, a gente vai se reinventar e tal. Quando a gente passou por isso, gente? Nunca. Na vida não. Mas era um pavor de saber que você podia morrer a qualquer momento. Minha irmã louca, Isabel, diz, não, pelo amor de Deus, não me prenda em casa. Eu não vou conseguir ficar em casa. Isabel disse, não, eu não vou. Eu tenho uma bolha azul que me protege. Falei, que bolha azul, Isabel? Eu tenho bolha azul nenhuma. Mas ela que ia fazer compra e tudo mais de máscara. Assustador. Você via aquela... Primeiro a gente via as famílias na Itália, né? As pessoas cantando, lembra disso? Nas varandas. Sim. Era quase folclórico. Parecia muito distante, muito distante. Nossa, coitados, que isso. Aí falavam que não tinha caixão para todo mundo, que não tinha lugar no hospital. Vocês diziam, nossa, coitados, que caos. Era lá, na casa do vizinho, na Itália. A gente não entende que são irmãos, que são seres humanos, né? Aí chega no Brasil, sem nenhuma estrutura. E fora a tragédia da pandemia, que já foi grave, nós tivemos a tragédia de um desgoverno que só piorou tudo. Dizia, saiam de casa, temos que deixar o comércio aberto. O governo dizia isso. O presidente da República. É uma gripezinha. E Calamidade. ninguém tinha nem ideia do que estava acontecendo. É. Não, você espera o quê? Ainda mais no Brasil, que a gente acha que o presidente da República é pai da gente, né? Pai da nação. Ah, ele fará, O que ele ela faz. fará, o governador vai vir aqui. Não, não vai fazer nada. A gente paga essas pessoas para elas trabalharem um pouco contra a gente. Né? São serviçais públicos. São funcionários públicos. Não interessa se é deputado, se é senador. Nós estamos pagando o salário E eles trabalham contra a gente. Trabalham contra o tempo inteiro. Eles trabalham a favor deles. Com honrosas exceções de gente séria que está lá dentro lutando por um Brasil melhor, entendeu? Mas é isso. E piorou muito. Então você tinha um presidente inoperante, né? Que dizia, uma gripezinha. Depois, demorou demais para assinar a história da vacina. Só isso já era motivo para ter tido um processo, uma cadeia, para todos eles que estavam lá. E pouca gente levava a sério quando via, talvez, essas figuras, né, expoentes não levando a sério. Então o pessoal, às vezes, achava que era uma coisa muito básica, muito boba. Se eles que são autoridade, que estão lidando com a coisa, diz que é mentira, que aquilo não se preocupe. Imagina, aqui, ó, eu tenho saúde de... Tô quase imitando, cara. Eu tenho saúde... De atleta. Todo mundo... Saúde de atleta. Não, e pior, além de atrasar a história da vacina, quando chegou a vacina... Ele começou a negar a vacina. Não toma vacina, não. Isso vai virar jacaré, hein? Vai virar gay, hein? É bizarro. Oi? As pessoas morrendo. Em Manaus, você via Globo Repórter, os filhos, né? Chorando, a mãe lá em cima, ele não podia entrar, a mãe com o negócio morrendo e os filhos na porta chorando. Eu não esqueço isso, gente. As pessoas carregando aqueles botijões da White Martins de oxigênio, indo comprar como se fosse gás. Porque acabou lá. E aí ele manda quem? O general Pazuello. O que o general sabe? Nada. Vai lá e diz, não se preocupe. General, vai acabar o oxigênio. A gente precisa, não, até por bobagem, deixa pra lá. Fui embora. E aquela crise, as pessoas morrendo sufocadas, sem ar. E os filhos indo comprar botijão, vendendo tudo que tinha para salvar o pai, a mãe, o filho. Um horror. E as pessoas esquecem disso. E eventualmente a gente não teve nem lição, né? Até o que eu queria ouvir do Cássio e de você, inclusive. A visão sobre a arte, nessa janela de tempo da humanidade que a gente passou.
Como que vocês acham que foi a interpretação das pessoas com relação à arte? Vocês acham que houve uma abertura de olhos aí, como você disse no começo, perante a visão da arte, né? Porque assim, eu, até falando pro pessoal de casa, eu trabalho com arte também, mas eu tenho outros trabalhos, eu tenho outras coisas. Mas vocês que a vida inteira foram artistas, como que vocês enxergam que foi a visão do público sobre a arte nessa janela de tempo? Não sei qual foi a visão da arte, né, das pessoas. O artista também, durante todo esse período e depois, foi muito combatido, né? Por quê? Porque o artista, ele leva a novidade, ele faz com que as pessoas pensem sobre elas mesmas. Ele leva a contradição, a provocação. Ele quer que você questione se é bom mesmo, se está bom mesmo, se está certo mesmo, né? E houve um combate muito grande, né? Ah, vai mamar na Lei Rouanet. Ninguém sabe nem o que é Rouanet. Aliás, não sabe nem o que é mamar. Ninguém sabe nada. Então é muito triste ver isso, porque a partir do momento que você eu vou voltar lá na sua pergunta. A partir do momento que você começa a questionar posicionamentos e dizer que esses caras que estão lá, seja quem for, são funcionários públicos, deve minimamente fazer seu serviço bem feito, para o qual nós os pagamos, sejam quem for. Porque a coisa ficou, né? É preto ou é vermelho, é isso ou é aquilo, é PT ou é não sei o quê. Não, não é. São políticos, profissionais. Né? Então eles têm que fazer o papel deles de funcionário público. A mulher que te atende lá no posto no hospital, na UPA, não sei o quê, é uma funcionária pública. Você deve tratá-la com educação e exigir o mesmo tratamento ao redor. Mas no Brasil tem uma coisa dos pequenos poderes que o guardinha já vai... A filha mais pra cá, minha senhora, vai pra cá, encosta na parede. Porra. Já vem uma opressão. Não, senhora, por favor, vocês poderiam, por favor. Falta educação. Educação. Você não vê um político... Vem a eleição 2026. Você não vê um político, pelo menos eu não ouço, falar sobre educação. Mais escolas, pagar melhor os professores, formação de professores, né? Teatro nas escolas, arte na veia. Então você vai num país de fora, eu nunca tinha ido quando eu fui na França a primeira vez, tinham crianças de 5 anos, 4 anos, no museu. No Louvre. No museu. O professor explicando. Essa é a sua história. Essa é a história do seu país. Esses caras fizeram o país. Nós viemos daqui, ó. Esse cara mudou o pensamento. Para criança, claro, que você cresce com pensamento crítico. Você não engole qualquer coisa. Aí no Brasil ficou o quê? Virou Fla-Flu. Né? Palmeiras e Corinthians. Se você é contra, então você é a favor do fulano. Não é a favor de ninguém. Né? Não tem político de estimação. Agora, o que aconteceu durante a pandemia? Os artistas foram para as telas, foram para a internet. Os cantores fazendo shows. Né? A Tereza Cristina, que é uma sambista do Rio de Janeiro, sensacional, ela fazia toda noite uma live, onde ela escolhia um cantor, por exemplo, Tim Maia, e cantava a capela, tomando a cervejinha dela, comendo ali um torresmo, no quarto dela, com multidões lá, 200, 300, 400 pessoas, acompanhando a Tereza Cristina cantando. Samba, entendeu? Durante toda a pandemia, durante muito tempo. Eu fiz live, né? Fazia live, falava, vamos lá, pessoal, vamos segura na mão de todo mundo e vamos embora, a gente vai passar por isso. Porque eu acho que o que sobrou... Então, o artista, respondendo a sua pergunta, o artista foi para as cabeças, entendeu? As pessoas foram fazer o que sabem. Foram fazer podcast, foram fazer tudo no vídeo, porque ninguém podia ter contato. Macaco neutro. Macaco neutro, gente dançando, gente cantando. Bruno e Marrone. Gente pintando, tudo. O que eu assisti de Bruno e Marrone. Teve de tudo. Meu Deus do céu. Teve. E o povo cheira a cara, bebendo dentro de casa. Vamos lá. O Marrone é o Marrone, né? Que... Para de beber, pô. Não, E foi legal. Então, eu acho que os artistas todos prestaram um grande serviço à comunidade. Salvaram, né? Não sei se salvaram, mas levaram o que a gente tem de melhor, que é a sua arte. Mas eu digo salvaram não o corpo, mas a alma, né? A alma. Naquele momento ali que a gente estava fragilizado, com medo, né? A alma, quando adoece, o corpo adoece em seguida. Você é jogado em cima de uma cama. O corpo quando padece. Você entristece, quando você entristece, quando sua alma está fragilizada, você tomba. E a arte devolve essa luz, esse respiro, essa alegria, esse pensar sobre si mesmo, né? O teatro, os filmes, enfim, a arte da interpretação, sobretudo, as 7 artes, né? O cinema, as pinturas, a poesia, a literatura, faz com que você pense sobre si mesmo, com que o homem pense a respeito de si mesmo, vendo a vida de outros homens, de outras pessoas. Então você reflete sobre você mesmo.
sobre seus medos, suas alegrias, suas emoções. Quem não quer assistir um filme, ouvir uma peça, ouvir uma música e se emocionar com aquilo, Uhum. né? Uma vez eu fui assistir um concerto e era Mozart, que eu gosto muito, né? Desde o filme, passei a ouvir. E aí começa a orquestra, né? Que eu nunca tinha visto, na Sala São Paulo, um concerto com Mozart. E as lágrimas. E sabe o que me veio na hora? Aquilo ali era um pedaço no tempo, era uma mensagem dentro de uma garrafa, Aham. lançado no oceano do tempo. E ele compôs 200, 300 anos atrás, e aquilo vem através do tempo e é reproduzido. Como as peças de Shakespeare, como os poemas, a literatura. Né? O teatro não. O teatro é aquele momento, aquela noite. E pode dar tudo errado. Ou não. Ser brilhante. Né? E tem que ter uma química, tem que ter um tempo. E a mesma coisa repetida todos os dias. As pessoas perguntam assim, você não cansa de toda a noite repetir a mesma coisa? E o Hilton Hevy, nosso querido Hilton Hevy, um grande ator, né, de comédia, trabalhou muito no Teatro de São Paulo, ele diz assim, que o teatro, as apresentações, é como um segredo que você conta. Uma história que você conta. Cada vez que você conta e muda o interlocutor, sempre a primeira vez. Uhum. Isso é Tem esse sensacional. Né? frescor. Isso é sensacional. Então mudam as plateias, e a história muda a cada noite. E é uma corda bamba, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Ontem eu estava falando com o Edu, que trabalha com o Marcelo lá na Top Noise, né? E a gente estava falando sobre a boa música, né? E eu falei assim, Edu, eu não sei se você compartilha dessa minha mesma impressão, desse meu sentimento, de que a música é uma oração. Dependendo da música, ela chega com muita facilidade em Deus, assim, ela chega a ser uma grande oração, né? Dependendo da, como você Sim. falando, Mozart, né? Ela chega lá, Sim. ela chega Ou lá. vem de lá, né? Ou vem de lá. Vem de lá pra cá. Então é uma conexão e ele falou, Cássio, com certeza é isso. Dependendo, a gente estava falando de grandes bandas da década de 60, Sim. 50, 70, né? E dependendo da música, ela chega lá, né? Ela tem essa... Sim. E ele falou, com certeza. Ela alcança alguns lugares Ela no cérebro, alcança. porque as outras coisas não chegam. Não menosprezando a arte, Sim. né, a pintura, né, o próprio teatro, Sim. mas eu acho que a música mesmo, ela chega lá. Né? É o ouvido, né? O ouvido. Você está ouvindo o som. É muito louco isso, né? O que você ouve, né? É isso. Tem um terapeuta nos Estados Unidos, já vi... A gente vê tudo em todo lugar, né? Uhum. E o que ele faz? Pessoas catatônicas, vocês já viram esse vídeo? As pessoas no hospital, idosos, Sim. Esse documentário é tombados. lindo. O Robert De Niro fez um filme uma época que É lindo esse filme. Despertar. Despertar, não sei o quê. É, Vai aparecer ali depois. vai. Robert De Niro. Ah, lá. Olha lá. É lá. Não, é aqui. Ah, é aqui. É aqui. Apareceu. Viu lá? Ué, ó. Não. A Fernanda coloca. E que é o quê? As pessoas estão catatônicas, assim, tombadas. É. Ele chega com um fone e põe a música da época da pessoa. O olho vai abrindo lentamente, a pessoa começa a sair da escuridão, começa a acompanhar a música. Porque você é remetido exatamente ao momento que você ouviu aquela música na sua vida. Você é transportado imediatamente exatamente. àquela pessoa, Ó, eu àquela arrepio de lembrar desse festa. documentário. Mas Esse é isso documentário mesmo. é lindo. Mas é isso. Mas é isso, né? Porque vem pelo ouvido, vai direto pro coração. E é a coisa da voz, a música, né? Isso imediatamente. Então restaura. Aí quando tirava o fone, a pessoa Tem eu retornava para aquele estado anterior. tô tava atrás de um fone desses que corta o ruído, anti-ruído, cheio de Sei. história, tecnológico Tem e tal. tudo hoje. O João me ajudou, a gente foi lá e comprou o fone chegou em casa. Sim. E eu sou apaixonado por trilhas. E lá no meu Spotify, na playlist do meu Spotify, tem algumas tantas trilhas ali. você ama. Interestelar, Perdido em Marte Sim. e The Chosen. Sim. E, cara, é a abertura e uma outra música que toca durante o programa, o episódio, e às vezes no final do episódio tem uma outra que chama Trouble, ou alguma coisa assim. E, cara, coloquei o fone, tô lá, e o João trabalhando lá. Eu comecei a chorar, que nem um imbecil.
Que nem um humano. nem um humano. Bretas do céu, começou a me dar um negócio, porque sons ali que eu não tava ouvindo na hora que passa no stream, Sim. não chega a gente. Quando eu coloquei, cara, aquele povo cantando, Estava aquele meio da negócio, orquestra. cara, É incrível. eu virei nada ali. Eu virei um bosta. É incrível. É Ao impressionante. contrário, você se iluminou. Não, sim, Você mas foi eu intergaláctico. comecei a desmanchar ali, de chorar, né? Sim. Voltando à história do The Chosen, Ah. você fala que é uma participação pequena. É. Desculpa mudar um Mas pouco não, a vai, ordem, vai, não, porque eu tenho que comentar isso e você brilhantemente. E eu vou confessar uma coisa, já falei isso. Eu não assisto dublado, mas quando você aparece, eu ponho dublado. Não é por maldade. Não é por maldade. Que bom. E você fez o Gaius, o centurião, que fica sempre acompanhando e dando salvo-conduto para o Mateus poder cobrar os impostos dos próprios judeus ali, no caso, os hebreus ali. É um personagem que marcou, e você, outro dia, confessou para mim uma coisa maravilhosa que aconteceu quando você gravou uma das cenas de muita emoção ali. É um personagem que pode ser colocado lá na história, na carreira do Bretas, como uma grande participação. Sem dúvida, mas é curioso isso, porque quando a gente faz vários personagens de escalado, você chega, né? Não sei se quem acompanha o podcast sabe, mas você escalado, você pode fazer tanto uma formiga atômica quanto Deus. Né? Você não sabe. Você vai falar sobre a vida sexual das salamandras no pântano asiático da China setentrional e fala como se vivesse aquilo. Com naturalidade. Naturalidade. Você tem que falar com naturalidade. Né? Você vai que vai. Setentrional é terrível. É terrível, né? E a gente fala com uma facilidade. Fala, ácido ribonucleico. Você fala aquilo como se comesse no almoço, na janta, com bolacha e tal. E, enfim, você nunca sabe o que você vai E encontrar. dá certo é de primeira, né? Vocês que são altíssimo nível, Tem imagina. que mandar, cara. Porque Tem são que muitos mandar. anos. A gente é treinado em ler com naturalidade, pontuando e não podendo escorregar na dicção. Você tem que falar tudo muito claro, né? E isso é um treinamento, tem escola que ensina isso. Porque você tem que treinar em casa. E com caneta e Rolha. não sei o quê. Rolha. Tu já estava dando aula e aí eu falei, bom, gente, tem um truque, falando para os alunos, lembrando, eu volto lá. E eu vou lá e volto, né? Setentrional. Já, macaco neutro. Então, Macaco louco. louco. E aí eu falei assim, bom, gente, vocês podem colocar uma caneta na boca, né? Que é um truque que você põe a caneta aqui, ele lê um trecho inteiro. A gente faz isso dentro do estúdio, quando começa a embolar muito. E a Raquel, por exemplo, usa rolha, né? Pô, não é difícil com a rolha, passa uma maçã, você sente um pouco no Natal e tal, na ceia. Aí então a caneta resolve mais. Aí a menina me corrigiu, uma aluna lá. Eu falei, então vocês põem uma caneta, fala que vai funcionar, não sei o quê. Bom, ela disse, eu conheço uma outra técnica. É melhor não colocar a caneta, porque pode acontecer um acidente, você engolir a caneta. Eu falei, como engolir a caneta? O cara trabalha no circo, né? Prefiro caneta. Fiquei quieto. Mantive minha honra e dignidade. como Canetão professor. de tu. Que caneta é essa? Você pode engolir. Bom mesmo é colocar o dedo, papapá. Né? Eu falei, bom, você não vai engolir a caneta, porque se depender do seu estado de tensão, você pode arrancar a cabeça do dedo. Do dedo. A falange e a falangeta junto. Aí, a falangeira. E vai tudo junto. Então você tem um preparo dentro do estúdio. E você chega lá, você não sabe o que você vai fazer. E aí, fui lá, tô escalado, falei, Gaius, né? Meu primeiro pensamento foi, pô, com tanto profeta, tanto apóstolo, né? Por que não dizer o próprio Jesus, não é? Tanta gente importante da história. Mas o centurião que fica lá atrás da terceira cortina, não é? No poço ajudando a construir. Quem é esse cara? Mas, enfim, você é pago para fazer, você faz, né? Não existem pequenos papéis, mas grandes. Enfim, mas que a gente pensa assim, pensa. Claro que E aí, claro, pô, mas justo isso, mas você também vai lá, você faz o homem 4, o homem 5, o poste 14, o cachorro 6, você vai e faz. O índio E 19. tudo paga igual. Eu falo isso, cara, pô, mas eu vou fazer. Eu falo, tá pagando igual, querida. Pode ser um shake, você vai ganhar do mesmo jeito. Então fica quieto, vamos fazer. E eu penso assim, o seu trabalho. Você não vai ficar escolhendo o que você vai fazer, porque é minha voz. Não. Você vai lá e faz o que tiver pra fazer e faz bem feito. Faz com qualidade. E fiz com qualidade. Já peguei o bonde andando, mas é uma história sabida, né? Você sabe do que se trata. E foi fazendo o gás, com a maior honestidade possível, com interpretação e tal. E sempre ele ouvia falar de Jesus, o Jesus. E eu nunca contracenava com Jesus, né? Não via Jesus.
né? Ah, porque o Jesus vai chegar, ele avisa, cuidado, a reunião tal, porque os soldados vão lá, não se reúnam. Eu falei, que legal, ele é amigo e tal, mas ficava nisso. Um Gaio ajudando ele a construir um poço, sei lá o que, carregava a massa. Eu falei, bom, vamos ver, né? Tudo bem. Vai levar uma lançada a qualquer momento. Não demora ser destituído para sair da série, mas tudo bem, né? Enquanto Jesus está lá, né? Sermão da montanha. É bonitinho eu lá, poço com comendo Mateus. uva. Sim. E aí, tô lá. E aí acontece o quê? Aí num dos episódios aparece a intimidade do Gaius. A casa do... Opa, ele tem casa. A esposa... Até então era ele com o patrão, ele com o general, dando... O Dominus, senhor, né? Pois não, Isso. claro, lá. É. Era alguém com autoridade, mas enfim. Quintus. Depois ele Quintus, né? ele aparece em casa com a esposa. Ele tem 2 filhos. Um filho era um filho de um servo, né? Que ele cria. E o menino tá doente. Falou, olha, mas tem uma história aí. Por Parece que é trás, filho dele. é filho dele, né? É ele que esconde essa história. A né? gente não sabe porque a gente só faz as cenas da gente, É. né? Pra você entender, você tem que assistir a série toda, a trama diretora toda. te contar. E aí eu falei, olha, né? E fiquei comovido com aquilo. O menino tá doente. E aí o outro diz, vamos procurar Jesus. Não, mas será? Sim, Jesus pode tudo. Jesus vai salvar o seu filho. Bom, e aí a cena que ele vai até o Jesus e diz, mestre, meu filho, assim, o senhor cura, lá. Ele pergunta, acho que é isso, né? Você tem fé? Tenho, acredito. Então vamos lá na sua casa que eu vou abençoar o seu filho. E aí o Gaio está tão emocionado diante daquela figura iluminada, daquele espírito, né? Ele se ajoelha. A né? luz do mundo. Mas você está diante de Jesus. Se ajoelha na frente de Jesus. Né? E ele se emociona, e eu comecei a me emocionar muito. Era muito lindo aquilo, né? Aquilo dava dimensão da grandeza, né? Da silenciosa e a força e a beleza do Cristo, né? Com aquele homem, aquele centurião que vira um pai, ele não é nada, ele não é centurião, não é nada. Ele é um pai pedindo por um filho. E aí quando ele fala isso, e cai de joelhos, se emociona, e Jesus diz, então eu vou lá. Ele diz, não precisa ir lá. Só do Senhor dizer que vai curar meu filho, o Senhor já está lá e ele já está curado. Não serei digno, né? Da sua presença na minha De casa. vós, E aí eu te contei que lembro de uma canção, você falou canção que nos remete, os mantas que nos tira do lugar. E tem uma linda que eu não tenho certeza, mas que eu ouvia sempre, não sei se Milton Nascimento gravou, eu ouvi em algum lugar e eu reproduzo muitas vezes, canto, que diz, meu Senhor, eu não sou digno de que visites a minha pobre morada, mas se tu assim desejas, dou-te meu coração, dou-te meu coração. Quando eu ouvi, eu falei, cara, é a música. É a música. Você tinha um relacionamento com a com a música. A vida, Com a música. a vida dá volta. e se encaixa. E se encaixa. Claro, e com Jesus, claro, e e se com toda a encaixa. história do mestre e tal. Mas quando aquela situação, eu estou interpretando aquele cara, então eu sou aquele cara. Então é como se eu tivesse tocado por aquela luz e por aquela... É muito linda a cena, porque é tão significativo. Ele diz, não. Tem um livro também do Richard Bach, fez muito sucesso nos anos 80, que ele fala assim, não, Saint-Exupéry fala, a raposa fala para o Pequeno Príncipe, diz assim, se você marcar comigo às 4, às 3 eu começo a ser feliz. Eu já começo a ser feliz. E o Richard Bach fala, você vem no meu aniversário, o livro é sobre isso, né? Longe é um lugar que não existe, é o nome do livro. E o livro todo é uma menina se preparando para ir na casa do amigo tal que vai levar um presente. O livro inteiro, para chegar na conclusão no final, ela não precisa ir até a casa do amigo para presenteá-lo. Ela já está com ele, né? Então é isso que essa cena mostra. Ele diz para Jesus, não, já fui tocado pela sua grandeza, pela sua beleza, meu filho está curado. Estar diante de ti já... Aquilo me emocionou demais. E aí, coincidentemente, um dia eu percebi que era popular, eu não vi a série, eu percebi que era popular o personagem, porque a porteira na casa que eu passei, você fala que você é dublador, você faz o Gaius, né? O Gaius. Alguém assistiu e percebeu o Gaius na história, né? Com tantos profetas e tantos apóstolos. Não, tanto é que Jesus, na história, ele vira para os apóstolos, ele dá as costas para o centurião e fala assim, eu nunca vi uma fé tão poderosa quanto esse homem. Coisa que, por exemplo, vocês todos não têm.
Mais ou menos isso que ele fala. eram seguidores. A fé do cara é que Olha, curou o filho. É. E hoje eu lamento muito o seguinte, né? Entrando nesse parâmetro. Eu lamento demais que Jesus tenha virado um produto que é comercializado. O nome de Jesus ele foi de tal maneira vilipendiado e foi embrutecido que o principal, a coluna vertebral da mensagem do Cristo se perdeu. O amor. Só isso. Só isso. Só isso. A maior É. mensagem. A maior A mensagem. coisa subversiva do Cristo era numa época de tanta violência como hoje, ele diz, amai-vos, amai-vos, o amor. Então eu acredito muito nessa história que o amor permeia tudo, entendeu? Amor é Deus. Ele fala isso num momento na série, É. né? Porque os caras querem que ele seja o herói, né? Os apóstolos querem uma aprovação no sentido, você Sim. chegou aqui para fazer uma grande revolução. E aí, cadê? Mas a revolução, na verdade, É interior, né? é interior, é sobre o amor que ele fala isso. É. E ninguém entende. Né? Ninguém entende até hoje. Ninguém- até hoje. 2025 anos depois, ninguém entende Ninguém nada. entendeu. Nada. Ninguém sabe o que é o amor exatamente, né? A gente lida com o amor assim, eu te amo, você me ama. Somos duas pessoas que nos amamos e vamos nos juntar aqui que a gente se ama. E ama nada, porque na primeira olhada que der para lá já leva uma bufetada. Uhum. Isso não é amor não é posse, né? Amar é assim, amar e deixar amar, deixar viver. Você ama e não está exigindo. O cachorro ama, né? Uhum. O cachorro ama. E é um amor diferente do nosso. Um amor Muito que diferente. suporta tudo. Qualquer coisa. Tudo. É. Né? O cão, né? Você olha no olho de um cachorro, ele te ama, né? Sem falar. Sem falar. Sem falar. E ele sabe tudo sobre você. Eu lembro que eu tinha um cachorro, Caliban, chegava tarde da noite. Como é que era o nome dele? Caliban. Ah, que bom. Não era Cão Liban. É. Cão Libão. E era isso. E a história dele é ótima também, a história do Caliban, depois eu conto. Tá. Que é como é que surgiu o Caliban na minha vida. E eu chegava de madrugada, aí eu tinha numa reunião, numa festinha, um amigo. Aí chegava, você chega mais sensível, né? Bebeu, você tá. Entrava. Ele estava ali na porta esperando pra mim. Tudo bem com você? Você tá bem? Foi boa festa. Edu, você precisa dormir? Bebeu água? Você tá bem? Tô bem, Caliban, tô bem. E já chorava. Ah, encontrou fulano, né? Encontrou fulano, ficou magoado, né? Sabia que você não devia ter ido lá que você encontrou fulano. Não, Caliban, tá tudo certo. Chora, vamos lá pro quarto, deita, chora. Um amor, todo mundo dormindo, a família, as crianças, não sei que hora ele chegou, se ele tá vivo, né? Mas o cachorro, não. Ele tá ali, pronto. Quando você demora pra chegar, nossa, ele fazia percurso no sofá, na cadeira. Ele chegou. Meus filhos estão assim. E ele chegou, ele tá aqui, ele sobreviveu, ele voltou do trabalho, ele tá aqui. De calma, Caliban, eu tô aqui. Bonitinho. Lindo demais. Né? E o Caliban foi o seguinte: os meninos, os dois filhos pequenos, eles queriam. Eu falei, vou ter cachorro. Eu tinha um cachorro, tive cachorro quando era criança, Shake. Morreu de velho e foi atropelado. E quando cheguei já estava morto, já tinha teu cachorro, ninguém queria me dar notícia. Então, era meu melhor amigo mesmo, meu melhor amigo, né? Tá sempre junto, o afeto, carinho, te lambe, tá sempre disponível pro afeto e pro amor, né? E aí cuidava, lá. E aí, morreu. Tive mais cachorro, passou na idade adulta, os meninos pequenos, né? O Rian Ramon, eu falei, vamos ter um cachorro. Aí vocês vão gostar, vai ter um cachorro? Brincava, cachorro, quero cachorro, tá. E eu queria aquele cachorro, sabe aquele cachorro de pastoreio, de ovelha, que o cara assovia, o bicho vai lá, junta com as ovelhas. O preto e o branco. Ele é preto e branco. Que Né? é collar, né? Eu acho. Border Collie. Border Collie. E é um cachorro, diz que é um dos mais inteligentes, né? Eu falei, eu quero esse cachorro porque ele é inteligente. Então vai fazer graça, vai rodar, enfim. Eu lá com a ideia do cachorro. E aí a Camila, que é a minha sobrinha, que morava com a gente lá também, me ajudava com os meninos. Camila falou assim, olha, eu estive lá na praça com os meninos e tem um cara lá que ele recolhe cachorro de rua, eu falei que a gente quer um. Então, talvez ele apareça aí trazendo um cachorro, mas só dizer que não quer. Eu falei, Camila, o que você fez? Fala para um cara que vai trazer um cachorro aqui. Eu não falo, eu quero escolher o cachorro, mesmo que seja um cachorro vira-lata, eu quero escolher o cachorro. Ah, não, é só dizer que não quer. Eu estava fazendo a Tempestade de Shakespeare no teatro, onde fazia o Caliban, que é um demônio, é quase um cachorro, sabe? Aí é voltado com todo e grita, e quer matar e quer fazer. Filho de uma bruxa, com uma deusa, não sei do quê. Aí chega o homem lá, bate a campainha no telefone. Francisco, tá aqui um moço com um cachorro. Eu falei, ah, tá. História do cachorro. A Camila não tava lá, tinha saído com as crianças. A história do cachorro que a Camila falou. Olha, tudo bem, seu Geraldo, diz pra ele que eu não quero, não, que foi um engano da minha irmã, da minha filha, sobrinha, blá, blá, tchau. E eu arrumando as coisas para ir pro teatro.
bem atrasado. Fala, seu Geraldo. Olha, o moço tá aqui, disse que ela falou que você quer um cachorro sim, ele tá com um cachorro aqui. E ele diz, o senhor explica pra ele que ela se enganou e eu não quero cachorro nenhum, eu estou atrasado, não vou poder falar com ele. O senhor explica, por favor, obrigado, tá. Fala, seu Geraldo. O moço falou que não vai embora não, que o cachorro tá... Eu falei, tá bom, eu tô descendo. Peguei minhas coisas, minha bolsa. Esse cachorro. Chego lá... O homem tá na porta lá do prédio, no pátio do prédio, um border collie. Exatamente o cachorro que eu queria, né? E era uma fêmea, e peluda, e linda, muito bem tratada, e ela pulava, ela dizia, não sei o que, eu imaginando as falas, né? E ela pulava, lá. Quando eu vi aquela cachorra, meu olho abriu, eu falei, nossa, é uma resposta do universo, né? Aí eu olhei e falei, claro, essa é a cachorra. Ele falou, não, essa aqui é minha. Tem esse aqui, ó. Eu olhei, era um caramelo, cagadinho pela universo. Uma coisa reduzida, encolhido. Ele olhando pra minha cara. Desgraçado. Pelo amor de Deus. Eu atrasado, esse homem me aparece com esse cachorro aqui. Que Caliban, o quê? O quê? Não, nem era Caliban nem nada. Aí, e a minha cabeça ficava as vozes, né? A cachorra não parava, ela rodava em volta do homem, a cachorra não parava. Eu ficava imaginando a cachorra falando assim, vamos embora, larga ele aí, vamos embora, vamos pra casa, eu quero ver meu programa. E ele lá, sem parar, eu olhei para aquele cachorro, eu falei, não é possível. O cachorro assim, ele falou, e o homem falando, não, ele já tá vermifugado, ele já recebeu vacina. Eu pensei, não é dano, você tá com vacina, você tá sem vacina, eu não quero esse cachorro, né? Moço, eu não quero o cachorro. Não, mas ela falou, eu não posso voltar com esse cachorro pra casa, eu tenho 5 lá, minha mulher me mata. Falei, problema do senhor, o senhor que arrumou esse problema pro senhor. Agora, eu vou ficar com cachorro que sua mulher vai te matar se levar ele pra casa? Eu tô atrasado, eu preciso... Não, mas pelo amor de Deus, o senhor fica com ele durante um período de experiência, se não gostar, me devolve, dá um jeito. Não, moço, não sei o quê. E eu ficava olhando pro cachorro, eu ficava imaginando, assim... Olha, eu podia estar matando, roubando, mas eu tô aqui, pelo amor de Deus, tô 3 dias sem comer, eu andei na rua, esse homem me recolheu, não sei o quê, eu quebrei o focinho, uma vez me deram uma surra, pelo amor de Deus, eu falei, meu Deus, e eu atrasado, fui pra casa, e o cachorro, e a cachorra querendo ir embora, e aquele cachorro mendigo, aí eu abaixei pra pôr a mão nele, e ele se encolheu. Cara, quando ele se encolheu, aquilo partiu meu coração. Com medo. Eu fui fazer um afago nele. Ele, nossa, deve ter apanhado muito, muito, muito. Aí eu falei, me dá esse cachorro aqui, eu vou colocar o cachorro lá e depois se não der certo... Já enfiou na sacola. Já peguei o cachorro, subi com ele assustado olhando pra mim, peguei ele, o cachorro de porte médio e tal. Levei, botei ele em cima, botei um arroz no prato lá, qualquer que tem um prato, botei água, porque não tinha ninguém em casa. Tinha ido a uma festa junina, e eu tinha que ir pro teatro, eu tava atrasadíssimo. E larguei o cachorro lá. E fui embora pro teatro, fazer o Caliban, fazer a peça e tal. Quando eu voltei, ele já era da família. Minha mãe, não, ele não vai embora, ele não vai, é o Bob, é o Duda, tinha vários nomes. Ele é o Bob, que Bob, o quê? Você chama cachorro de Bob? Que nome, seja original, pô. Neila, Bob. Você falou Bob. Que nem o Neila Torraca. Agora, que Bob? Que Bob, o quê? Esse cachorro tava... Mas já era o cachorro, deu os meninos brincando, falei, tá na família. Aí eu olhei assim, bom, vamos ficar com o mendiguinho aí, então. Tá bom. Aí ficou lá. Aí levei ele pra tomar banho. Mendigo. Eu podia estar matando. Aí eu... Mais honesto. Mendiguinho mais honesto. Não tinha problema nenhum ser mendigo, não. Não tinha problema nenhum. Não era esse o problema. O pobrezinho que tava ali. Aí, comparado com a outra, exuberante, né? Que saía na aula de abertura da Mangueira, ela linda, cachorra, fazer o sucesso. E ele não, ele lá, né? E aí aí fui levar ele pra dar banho nele. A mulher perguntou, qual é o nome dele, senhor? Eu digo, Próspero. Próspero, que era o nome do mago lá de Shakespeare, que era o nome Próspero, né? Prosperidade. Maravilhoso. Próspero. Vai chamar Próspero. Que do nada. Que nada vai chamar que Próspero. Bob, o cacete. Bob, o quê? Próspero. Eu sou o dono do cachorro. Eu que vou pagar a comida dele, eu que vou cuidar dele, pagar a vacina, os banhos, os meninos querem dar nome? Não, quem vai dar nome sou eu. E aí botou Próspero. Aí deu banho, passou 1 hora, 2, fui buscar. Ele de gravatinha assim, cheirosinho, perfumado, lindo, assim, com aqueles olhos tristes, né? O focinho como uma cicatriz que quebrou o focinho. Olhando assim pra mim, né? Aí deram banho em mim. Eu digo, tá bonito, agora cheiroso, né? Outro cachorro. Ela disse... olha, o Próspero tá pronto. Eu falei, não, esse aí não é o Próspero. Esse cachorro não pode ser Próspero. Ou Próspero. Aí eu falei,
É Caliban. O nome dele vai ser Caliban. Que é o quê? É o marginalizado, é o que está fora da curva, né? Não é aquele não é a border collie toda. Não, ele é o próximo, que ninguém quer. Né? Ele é o Caliban. E aí virou Caliban. O meu melhor amigo. Melhor amigo. As crianças, depois eu soube, né? No segundo dia do Caliban em casa, já veio um chorando, com um talho na tela. O Caliban me mordeu. Eu falei, não. O cachorro morde nas crianças. O que eu vou fazer? O Caliban me mordeu. Tava com um talho aqui sangrando, o amor. O que você fez? O que você fez? Eu tava brincando de Resident Evil com ele. Eu falei, entendi. Ele certamente não era herói, ele devia ser o Evil, né? Deve ter tomado pancada e reagiu, né? E não foi nada, tomou 2 pontos aqui na cabeça e tal. Na outra semana foi o outro, tava com uma dentada aqui. Depois, e ele não gostava das crianças. Ele evitava as crianças. O negócio dele era comigo. Entendeu? Todo o tempo era comigo. Então era um grande amigo. Ele dormia no meu quarto, ele conversava comigo. Eu desabafava com ele. E essa coisa do olhar do cachorro e do amor, né? É uma coisa meio estúpida, mas como eu não tinha cachorro há muito tempo, eu olhei para ele e eu achava um milagre, achava impossível ele não falar. Imagina você não falar. E o animal não fala. Ele não fala. Ele fala com o rabo. Ele não tem voz. Ele late. Né? E, no entanto, você sabe tudo que ele está sentindo. Se ele está triste, se ele está doente, se ele te ama, se ele está com raiva, se ele está magoado. Porque você xingou, porque você brigou. Né? Então, uma experiência, um aprendizado com esse cachorro ficou comigo mais de 12 anos. Mas o relacionamento dele não era com as crianças. E depois eu soube que as crianças judiavam dele. Jogavam ele para cima, sabe? É o jeito da criança brincar. Criança, assim, bruta, né? E tal. Mas imagina se eu pego um troço dele. Quando eu não estava em casa. Né? E ele virou o meu cachorro. O meu melhor amigo, entendeu? E essa minha relação, depois ele ficou doente, aí teve que sacrificar, também o sofrimento dele, com dor, tinha uma ferida atrás. Ai, foi muito triste, muito doído, muito doloroso. Mas tenho fotos com ele. Eu fazia live, ele ficava no meu pé. Uma vez botei ele na live e tal. Então é uma relação, né? Eu adoro cachorro. É uma relação de amor profundo, né? Incondicional. É, incondicional. E Jesus ensinou exatamente isso. E a gente não aprendeu nada. E quando você negou o Caliban 3 vezes. Antes do Galo cantar. Sensacional. Antes do Galo cantar. Antes tinha um do galo Galo lá, mas eu não quis pegar, porque estava vacinado. Então, em cima disso tudo, cachorro, vida, Jesus, amor, pandemia, qual é a coisa, música, qual é a tua crença? Você acredita em quê? Olha, qual é pergunta difícil, o teu trabalho? É difícil, qual é o teu difícil. Trabalho espiritualista, a tua vida? Tem um termo que eu acho que me define muito, que eu sou um buscador espiritual, sabe? Sempre fui. Já cheguei nessa nave mãe aqui buscando. Eu sou um buscador espiritual. Eu não busco respostas, sabe? Talvez as perguntas, né? Talvez eu busque as perguntas. Olha, eu acredito muito no ser humano, apesar de tudo. Porque uma coisa que estava lá na lama, um girino, resolveu botar a cabecinha para fora, e criou pata, e foi se arrastando, viu? E dinossauro, cara. Estamos aqui com IA, estamos aqui com podcast, estamos aqui falando aqui. As pessoas estão ouvindo em qualquer lugar do mundo. Isso é incrível. Um navio de 600 mil toneladas flutuar feito uma folha de papel Exatamente, numa lâmina em coisa cima do mar. absurda. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Pode me explicar todo o cálculo matemático para chegar naquilo e me achar um idiota para dizer que aquilo é mesmo, mas é um milagre. Um avião, então 300 pessoas dentro daquele troço, aquela cangá, aquele calhambeque com asa, aquele troço sair do chão. Você diz, meu Deus do céu. É o homem, né? Inteligência. As operações de cirurgia por laparoscopia. Um médico lá na China operando o cérebro do outro na Itália, via computador. Isso é maravilhoso. Isso é a humanidade, isso é o homem. A poesia, as frases, a música, a arte, as construções, as pirâmides, os prédios de 45 andares, né? É fantástico o que a gente já caminhou, mas não sabemos amar ainda. Nós matamos uns aos outros. Nós destruímos uns aos outros. Sobretudo os diferentes. Os que são iguais eu vou levar um tempo mais para matar. Que é igual a mim. Na primeira traição, quando ele se tornar diferente de mim, eu mato ele, eu elimino ele. Né? A gente se mata uns aos outros.
e construímos holografias de gente que já morreu. E somos capazes de fazer música, né? Carinhoso, a Nona de Beethoven, coisas que emocionam, as poesias, a música, tudo. E nos matamos, nos dilaceramos, criamos bombas, ameaçamos o outro por poder, por dinheiro, por grana. Ganância. Dinheiro, ganância. E se você for diferente de mim, vai morrer mais rápido. Né? E se você for melhor que mim, pior ainda. Pior ainda. É. Pior ainda. Os melhores, muitas vezes, têm que abaixar a cabeça. Os idiotas que estão sempre em posições de comando. Né? Estão sempre comandando tudo na frente. Porque é o que interessa a eles, né? Então, o dinheiro, por exemplo... O dinheiro, ele tem um poder, né? E as pessoas medem umas às outras pelo que elas têm. Não pelo que elas são, né? Como elas são por dentro, que elas vivem. Então, eu acho assim, uma experiência incrível estar nesse planeta. Eu acho que a gente está aqui para aprender, né? Então, tem uma coisa assim, interessante a respeito disso, que eu estava falando sobre isso ontem. Tem aquela estrela de 5 pontas, né? Sabe a estrela de 5 pontas? Então, no esoterismo, né? Na Cabala, a primeira ponta é o espírito. Força, energia. Se acreditando ou não, o espírito das coisas, a energia. O cosmo. O cosmo. Vários nomes você pode dar ali, mas é o espírito. Deus, amor. Embaixo você tem o fogo, a terra, a água e o ar. 5 Salomão, né? Que é a matéria. O espírito controlando a matéria. Quando você inverte e dizem que essa estrela invertida é o demônio, né? É o inimigo, como os evangélicos dizem, aquilo, você vê que tem bandas de metal rock que tem a estrela invertida, uns tatu, é o demo, então vamos lá, já bota aqui, vamos aí, pra chocar mesmo e tal. Por que é aquilo? Soube recentemente. Porque é a matéria comandando o espírito. Isso é o mal. Quando tudo que é, né, pipoca, isso comanda o dinheiro, o carro, as posições, as ligações, a política, né? As brigas, isso é o mal, porque é a matéria que vem antes. Antigamente, a igreja, ou enfim, as instituições religiosas, elas pregavam, seja bom para merecer o céu. Né? Se iguale as energias boas e positivas para depois que morrer, se você acredita nisso, ir para um lugar que seja bom. Hoje não. Dê o seu dinheiro para que você tenha mais dinheiro. Prosperidade. Prosperidade divina. E o que acontece na igreja? Elas se proliferam e aumentam onde? Nas favelas, nas periferias, nos lugares onde o pobre, claro, quer sair dessa situação. Não tem nada demais você querer uma casa com piscina, você merece. Ir para Paris, viajar, ter dinheiro. Todos nós merecemos, todos nós. Né? Mas não é disso que é feita a vida. Com seu dinheiro, você pode comprar uma bela cama, né? De cetim, e de lençol de 1000 fios egípcio e tal, mas não compra o sono. Você paga os melhores hospitais, auxílio libanês, mas não compra saúde. Você pode comprar 1000 mulheres ou homens, desejos e noites e tal, mas não compra o amor. E você não leva nada disso. O que é da terra fica na terra. Você chega pelado, desdentado, cego, mudo, surdo, chorando, todo mijado. Amarrado. A primeira coisa que a vida te dá é um tapa no meio da tua cara quando você chega e diz, opa, deixa eu me localizar. Aqui a coisa é feia. É um tapa na bunda, né? Que dá te avisar que você vai levar vários ao longo da sua vida. E vai dar alguns. Né? Então a gente volta na história do amor. Eu sou um buscador espiritual. Eu acredito muito no amor e nessa capacidade de você contaminar os outros com otimismo, com boa vontade, com educação, com gentileza, com o teu trabalho. Com o meu trabalho. Eu vou fazer o trabalho que eu gosto por amor. Trabalho, e às vezes você está fazendo um trabalho que você não gosta, mas tem que ter amor. Você tem que ter tem que ter o que a gente chama de axé. Tem que ter uma força, tem que ter uma força maior. Então, por exemplo, eu sou um bandista, né? É o diferente. É o diferente. As pessoas não conhecem as religiões de matriz africana e atacam de todas as maneiras possíveis, que é o demônio. Quando fala que é um bandido, já imagina fazendo feitiço, matando os outros, galinha na encruzilhada, sapo, amarrando boca. É o pior. Ah lá, a galinha já tá aí, é só começar. Né? Até a pipoca. Derrubo. É o poder, hein? O poder. Essa galinha tem poder, hein? O nome da galinha. Pipoca. Então, pipoca. Segunda hoje. Ela achou que tava chamando aqui. Ela já pulou. Opa, sou eu, igual Milho. sou eu. Milho. Será que é por conta disso que chama pipoca?
Ah, bom, é uma longa discussão. Pode essa. ser. É. Perdão. Então, Mas enfim, não. Voltando. Nem sabia mais onde é que eu Não, estava falando estava no sobre a sua Umbanda. crença. Essa galinha foi incrível, melhor falarmos sobre ela. Não. Falando Umbanda. sobre a Umbanda, né? Que já eu, na minha vida, os caminhos todos, estava todo mundo indo por aqui, eu ia por aqui. Por quê? Para ser diferente, não. Porque aquele caminho nunca me interessou. Onde a grande maioria estava seguindo, aquilo ali nunca me disse nada, nunca me interessou. Eu sempre fui religioso, eu fui criado em igreja católica. E era um tempo em que as religiões conviviam harmoniosamente bem. Você tinha igreja batista, você tinha igreja católica, você tinha os terreiros de Umbanda, de Candomblé, tinha a Dona Maria Benzedeira. Quando o médico não dava conta, você ia onde? Na Benzedeira. Que estão acabando, né? Porque a juventude, a molecada, ninguém quer aprender com a avó como é que benze. E, por exemplo, herpes zoster sempre foi curado com chamada de cobreiro. Cobreiro. Curado com um raminho de arruda molhando num copo d'água. Eu fui curado assim. Tive uma vez. E na infância dizia, isso aí é a aranha que estava pendurada, roupa pendurada no varal, passa uma lacraia, uma aranha, deixa ali o negócio, você põe um ovo, sei lá o que é. Depois você sabe que era herpes zoster, né? Herpes zoster. E então é o seguinte, essas religiões conviviam perfeitamente bem. Eu fui criado no catolicismo, fui coroinha. Também. Foi, então. Foi. Deu nisso, né? Ó. Deu. Hoje em dia você faz galinha no meio da entrevista. Né? Eu fui Derruba pro sacos, pipoca só na eu vibração. fui pro, eu fui pro seminário. Eu queria ser padre. Olha, É mesmo? sim, claro. Eu queria ser padre. Eu achava que Entendo tinha o dom pra perfeitamente. dar. Não, e é lindo, né? Você vê o padre, a indumentária, já era o sangue do teatro no seu coração ali. Já era a coisa do ator, né? Porque o ritual, aliás, o teatro nasceu de um rito religioso. Né? Religioso, exato. Então, você vê, por exemplo, uma missa, é um teatro, né? É uma peça, no melhor sentido da palavra teatro, né? Porque tem um horário, tem a música, tem o sininho, tem a hora do canto, do ofertório, tem a hora da comunhão, tem a hora de não sei o quê, tem tudo, né? Aquela apresentação daquela peça, né? O teatro saiu daí. Também nas religiões pentecostais, evangélicas, também, a música, e gira, e taralá, e taralá. E também na Umbanda, no Candomblé, as roupas, né? A música, o canto, as roupas, as guias, as cores, né? É muito teatral, é muito forte, né? E se você for ver lá nas religiões mais primitivas, tem esse rito em volta do fogo, o canto, né? Os pigmeus, os aborígenes, tem a música, né? Você vê que as religiões têm música, né? Música. Todas. Por quê? Todas. Porque é a voz de Deus. É a comunicação. Com Deus. Porque entra pelo ouvido, vai pela alma. Então, meu caminho sempre foi um pouco... Desde criança, assim, pequeno, deve ter acontecido com você, não sei, mas eu era apontado, era ele, eu era o diferente. Vários nomes, né? Lá, não me enquadrava. E ficava ali, ai meu Deus, já tomei um tapa quando nasci, vai vir outro aí, né? E ficavam os mais velhos, a turma, os gostosões, né? Os que a gente acaba querendo ser, eu devia ser como ele, eu não sou como ele, né? Que é o esportista, que faz gol, que as meninas vão atrás, popular. Um idiota, no final das contas, né? 2 mais 2 não sabe te dizer, né? Porque é buscadores, tem o Google, tem o... Né? E ali eu já percebi que eu era diferente. Só que quando você é criança, ou você é adolescente ou pré-adolescente, esse ser diferente é a pior coisa que pode te acontecer. Você diz, não, eu não quero ser diferente, eu quero ser como todo mundo, eu não quero ser percebido. Depois você entende que aquilo que você chama e entende, ou os outros sempre, da família, sobretudo família. Você não é igual ao seu primo, vai pra lá, o que você quer, não vai dar em nada. Você ouve isso dos adultos, você não sabe nem por quê. Vai ser ator, eu só existo. Vai ser ator. Não, nem passava na minha cabeça. Mas eu só existo, né? Por que me agridem tanto, né? Montado pelos outros colegas na rua, apanhava. Você quer destruir porque é diferente, né? Depois você, com o passar do tempo, entende que aquela sua diferença é a sua estrela, né? É o seu coração, é aquilo que vai te distinguir dos outros. É a sua arte, é o seu talento, é a sua maneira de fazer, as coisas que ninguém mais faz. Só você faz, né? Então, mas até você descobrir isso, quanto antes você descobrir, melhor. Você já começa a se ajeitar naquele teu caminho ali, descobrir, não vem não. Você pensa por dentro, você está me ofendendo, você é tão grande, quer me bater. Não, eu vou me encolher aqui, mas você não é tão grande quanto você pensa. Você tem a força física, né? Ou dinheiro, ou qualquer outra coisa, ou a palavra.
né? Para oprimir. Então eu sempre achei que a vida é um acontecimento maravilhoso, né? Perigoso também. Uhum. Se você não sabe seguir direito por ela, você pode se machucar muito. A gente sempre se machuca, É. né? Você leva cicatrizes, traumas, erros que você cometeu, que você carrega aquilo a vida inteira, não se perdoa, né? Mas eu vejo muitos jovens, né? Vejo muita moçada, por conta até do meu trabalho, que são diferentes, Uhum. muito diferentes. E às vezes se unem com outros diferentes, que são iguais. Formam grupos e são mais fortes por conta disso, né? Então, por exemplo, conheço homens de 40, 45 anos que tem coleção de bonequinho. Figure, né? Sei lá, tem um nome em Eu inglês. tenho. Né? Mas por quê? Porque o menino dentro de você não morreu. Uhum. Quando a gente mata esse menino, acabou, né? Quer dizer outra coisa, mas acabou, né? Porque esse menino morreu. Porque mataram ele, né? Uhum. Você não pode ser menino, seu mole, molenga. Engole o choro, fala como homem, levanta a cabeça. É isso que o mundo te cobra, Uhum. né? Por que você tá usando essa roupa aí? Por que essa manga tá aberta? Ah, tem pulseira. Oi? Você anda do jeito que você quiser. Ah, usa chapéu. Óculos escuros dentro do Óculos estúdio. escuro. Use, Cássio. Seja você mesmo. É isso mesmo. Tá certíssimo. Jack Nicholson ia nas cerimônias do Oscar de óculos escuros. Todo mundo lá olhando ele de óculos escuros meia-noite. Aí um dia, por que você usa óculos escuros? Pra poder dormir, pô. Chato. Você acha que eu uso aqui porque... Você já dormiu em alguma entrevista? Dessa, várias vezes. Não, Não, eu não vou falar. Na sua tá fantástica. Teve uma que eu dormi bastante. Pelo amor de Deus. Ué, quem mandou convidar? Não, convidei porque achei que eu Ia Pô, render, né? ia render um puta papo, me deu um sono desgraçado. Aí eu colocava o óculos e ficava parado, inerte, disforme, só. Tá louco. Bretas, isso que você falou do diferente faz muito sentido. Eu vou até abrir um pouco da minha parte. Eu também, quando era mais novo, eu me sentia muito dessa forma, de ser o diferente. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que sofreram isso e elas acabavam indo para um caminho mais ruim, mais escuro, mais perigoso, né? Porque estavam sozinhas. E no meu caso, apesar de eu ser diferente, tinham outras pessoas diferentes comigo. E aí, essa união da gente se juntar, de um apoiar o outro, não fazia a gente se sentir mal porque tem um popular, porque tem outro, porque tem aquela questão da gente estar junto, né? Eu tenho até uma pessoa aqui que fazia parte desse grupo comigo e que vai entrar aqui para falar com você, para agradecer a união dessa diferença de infância. E também a gente vai aproveitar e trazer um presentinho para você do nosso Que patrocinador. bom. Ia lá. Esse é o Leandro E Bretas. aí, Leandro, Tudo muito bom, prazer, Bretas? seja bem-vindo. Obrigado. Pipocas, vai ser uma alegria Pipoca. quando chegar lá em casa. Para depois você sentar e assistir podcast e as suas obras com Adoro, pipoca. muito Aliás, obrigado. você ouve as suas obras, você assiste, você gosta. Cavaleiros, você assistiu Cavaleiros inteiro? Não vi. Nunca viu? Não. Mentira. Vi alguns episódios e tal, Sim, mas mas não- sentado começo ao inteiro fim. não. Nunca vi. Surpreendente, né? Surpreendente. E vou te dizer por quê, né? Se perguntar, você vê as suas obras. Primeiro porque você está ouvindo o que você fez. Então você fica trabalhando, né? Quando a gente ouve dublado, você conhece todas as pessoas. Você trabalha com isso o dia inteiro, né? Então às vezes eu assisto para ver o resultado. Uhum. E às vezes assisto a série, claro, porque eu quero ver. Cavaleiros, eu vi muita coisa de Cavaleiros, né? Uhum. Mas, então, você evita porque você fazendo, entendeu? Uhum. Eu imagino que os atores que fazem novela também não ficam assistindo os capítulos da novela. Fiz 6 personagens Cavaleiros do Zodíaco. Olha, O Cassius aparece direto. eu só fiz 2, né? Que nem um One Piece. Você só fez o Yoga, né? Eu fiz o yoga e o outro o yoga negro, né? O Cisne Negro. Ah, o Cisne Negro. Cisne. É. Bonitinho. E então tem um pouco isso, né? Mas eu vejo, assim, às vezes eu tô dublando e eu gosto da série, me interesso pela série, aí eu assisto. Aí você vai lá e E assiste. assisto dublado. Por exemplo, um documentário sobre as salamandras na China setentrional. É um que Sobre com tudo certeza isso, você chegou e foi para casa assistir. Exatamente. Beleza. Muito interessante. Tem o The Good Father of the Harlem, né? O poderoso chefão do Harlem, né? Que eu fiz. E fiquei interessadíssimo, direção do nosso querido Fábio Lucindo, e fala sobre um chefão mafioso negro, né? No Harlem dos anos 60. E é uma série ótima, né? São 2 ou 3 temporadas. E eu assisto, por exemplo, O Paciente, com o Steve Carell também. É uma história incrível, eu queria saber onde é que ia dar aquilo, e eu não vi o fim, né? Uhum. Porque meu personagem não vai até o fim, e eu queria saber o resultado daquilo.
que é a história de um psiquiatra que cuida de um serial killer e tal, atende no consultório dele, e esse cara rapta ele e leva ele pro porão da casa dele e amarra ele com corrente no pé da cama, passa a alimentar ele. Não, agora você vai cuidar de mim aqui. Não quero lá, eu quero aqui que você cuide de mim. A qualquer momento pode matar ele. Então, ele fica ali lutando pela própria vida, conversando com o cara, tentando fazer com que o cara não o mate. É incrível, chama O Nossa, Paciente. interessante. Legal. Você- É bem Você legal, já eu já viu? vi. É maravilhoso, Espetacular. né? A mãe dele passa com mãe. ele lá sentado. A mãe mora em dele. cima. Ele é um jovem, então. Nossa. E é Na, pô, na não, pandemia, você me dirigiu no Gaslit. Maravilhoso. Ele se mistura com os ratos. Um grande trabalho É teu. um e meu. conservador, desgraçado, né? Brabo. Melhor Na personagem. época do Nixon, né? É. E é uma história verídica, né? Baseada É. em fatos reais, né? Sobre aquela mulher, sobretudo, sobre aquela Marta, esqueci o sobrenome dela, É. ela era uma mulher de político influente na época, sulista, e ela não tinha papas na língua, e ela É. falava coisas absurdas Julia sobre Roberts. política, Julia Roberts fazendo já meia-idade, né, e foi um belo trabalho, é verdade. Uma E direção você, de uma, arte. uma direção sua é maravilhosa. Porque você se apaixona pela história, se apaixona pelo trabalho, você quer conduzir aqueles atores para que eles possam dar o melhor deles e que fique ótimo. Acabou a dublagem quando você assiste a série e gosta. Por exemplo, pô, caça demais. Não, você vai assistir, pô, esse isso. personagem, que ódio. Né? Você não fica pensando no dublador. Exato. Essa é a verdadeira dublagem, eu acho. Sabe? Quando imprime, né? Quando você não percebe que está dublado. Você esquece Exato. que está dublado. Você acompanha a história, né? Então, e quando você tem atores, que nem sempre é assim, que estão disponíveis, se colocam na sua mão, né? Eu trabalho com teatro há mais de 40 anos. Quer dizer, com a arte de interpretar. Você aprende alguma coisa. Então, quando você tem um ator que o ego não vem na frente, que tem muito isso, né? Nós, atores, temos um ego, por isso somos atores, né? Porque a gente quer ser amado, né? É. Ser admirado, a gente quer fazer as coisas que as pessoas gostem, né? Então, quando você está trabalhando num ambiente onde está cheio de atores de ego, né? Aquele documentário do We Are the World, lá da gravação, que tem na Netflix, né? Que foi um clipe que foi feito nos anos 80, em prol da fome e tal. Tinha umas grandes estrelas do momento, eles conseguiram reunir todo mundo no mesmo lugar. O Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen, enfim, a nata, né? O maestro colocou na porta do estúdio assim: deixem os seus egos de fora, deixem os seus egos aqui. Você imagina aquelas estrelas todas querendo ser estrela ali dentro? Sim. Não ia sair nada. Era um conflito sem fim. Sim, né? Porque tinha 30, 40 estrelas só da nata, né? Então, e eles levaram a sério e fizeram a história. Então, por exemplo, quando o ator deixa o ego lá de fora, né? Porque a gente é colega e sabe que aquele diretor tem competência, imagina-se isso, porque ele está ali naquela posição, e que ele pode te orientar a sua criação, aí é uma maravilha, né? Mas não é sempre que acontece. Não é isso. sempre. E às vezes você tem um diretor que é espetacular e tal, mas quer imprimir também a sua vontade de uma A maneira. sua assinatura. assinatura. Mas acima de um normal que não pode. Né? Ego também. Um ego também. Ego de novo. É. Mas na direção. É. Então isso é legal por um lado e por outro não, porque você cerceia a liberdade do outro também de criar. Você sabe o que você quer fazer aquele ator chegar naquilo que você quer, mas quem tem que chegar é o ator. E quando o ator percebe isso e se deixa conduzir, é uma maravilha. Aí você tem grandes trabalhos na dublagem. Grandes Nós trabalhos. podemos dizer que o croata, eu já posso falar, porque a primeira temporada você brilhantemente deu um show de bola, que é o Dead City, que eu faço o Negan, que é o Negan e a Meg, e você é um vilão desgraçado, maldito, gostoso de fazer no sentido de interpretação, porque ele manda um sotaque, né? E aí teve toda uma discussão em cima, né? A Angélica conversando comigo, com o Silvio, e eu peça para que ele faça com sotaque e croata, né? Pois é. E aí eu fudi Tem a menor sua ideia. vida, né? Fudi sua vida E naquele aí? momento. E aí saiu, né? Tem que sair, né? E um, Você tem e um que sair. ator desgraçado, né? Ator Desgraçadinho. Né? incrível, incrível, incrível. É. Engraçado que é bem de teatro, né? É bem Broadway aquele cara, né? Porque você vê quando
A nossa profissão é fingir, né? Mentir, né? Sim. E você vê ele fazendo e é verdadeiro. É verdadeiro. Você né? acredita. Uhum. Não é, ele é não é exagerado, né, Bretas? Não, é na medida. É na medida. E na primeira temporada ele era um vilão clássico. Sou contente. Tá pensando? Você não pode falar na Ela, segunda. não vou contar nada. Na segunda você não pode. Não, eu sei, senão eu vou preso. É. Lá. Mas prendam-no. Prendam-no. Prendam o centurião. Olha, eu sou o Gaio, É você não vai me Gaio, né? prender. Então Eu sou Gaio, ele pô. tem uma humanidade, né? Que isso é que é legal. Quando você vê os atores colocam humanidade nos personagens, né? Não são só personagens escritos da cabeça de algum escritor ou roteirista, mas ele tem alma, né? Aí as pessoas acreditam, as pessoas compram. E elas ficam loucas, né? Com a história, com tudo mais. É sensacional. E aí, engraçado que a gente sempre brinca, né? A gente tá, às vezes se encontra na Vox e tal, ou em qualquer outro estúdio, e eu teço, né, aquele elogio maravilhoso. Generosíssimo. Né? Mas é verdade. Aí ele vira pra mim e fica bravo, porque ele fala assim, pô, você é o protagonista da série, É. né? Você dá um show, mas desculpa, cara, esse ator, ele sobrepõe qualquer interpretação, qualquer O trabalho. ator é genial. Né? Ele conseguiu passar por cima do Negan de Sim. boa, assim. Eu tenho a sorte de ter feito papéis com grandes atores, né? Então você fica na obrigação de pelo menos chegar ali no mesmo nível, né? Tentar chegar ali. Quando você consegue uma excelência, que você ultrapassa, né, em excelência, em qualidade o trabalho daquele ator, aí é... E como que você pegou a referência pra fazer um sotaque croata? É o fonema? Deu uma vida, É o fonema? Os R's, Tem uma coisa do X, né? Do CH muito, e dos R's e dos T's, né? Praticamente, tem uma coisa, você vai falando, prendendo um pouco, e aí chega lá, não sei se é um sotaque próximo do croata, Sim. mas é um estranhamento, que é isso que interessa o personagem. Uhum. Ele tem uma dificuldade para falar, tanto que tem uma hora que ele fala uma palavra, o outro fala, você falou o quê mesmo? E os dois estão falando português, né? Uhum. Então tem que dar uma truncada na palavra, que era campeão. Ele falou, campeão, né? Eu falei, você tem um campeão. Aí, não é campeão, é campeão. Aí chega lá, né? Eu dirigi uma série que era bilíngue, né? Metade do elenco falando em francês, metade falando em inglês. Para resolver isso na dublagem, na tradução. Porque eles têm coisa a dizer. Como é que se fala sai daqui em francês? Então todo mundo fala português, né? Uhum. Então, na sua língua, como é que é? E o outro não pode dizer arreter, porque não tem O sentido. brasileiro não vai Ninguém entender. está falando, a gente sabe. Claro que ninguém é idiota, sabe que está se passando na França, todo mundo fala Sim, francês. sim. Só que você deduz que aquilo é o francês que eles estão falando, mas é português, né? Uhum. Então tem esses truques, né? E essa trucagem que dá, que às vezes chega num ponto que você tem que chamar a ajuda dos universitários. Como é que a gente faz isso? Uhum. E os tradutores têm um trabalho absurdo, né? Eu fico imaginando, eu que já traduzi uma vez novela mexicana, eu fico imaginando, eu ficava na madrugada, entendeu? Tem que entregar o capítulo, você precisa daquele dinheiro para pagar, para receber, pagar o aluguel, ou comprar o pão. Então é uma loucura, que você tá ali fazendo, tem que fazer 8 episódios, entregar aquilo, e festa, e briga, e todo mundo falando ao mesmo tempo, e como é que você ouve? E decupa as várias partes e tal, né? É um trabalho bem complicado, e quando eu vejo, como é o caso dessa tradução dessa série, quando eu vi uma coisa brilhante, essas saídas da tradutora, sabe? Ela Uma conseguia adaptação, resolver. né? Uma adaptação. Né? Inteligente, né? Porque encontra muita bobagem, muito mal escrito, né? Mas ela é inteligente. Eu entrei lá com a coordenadora dos tradutores, olha, parabéns à tradução. Porque precisa desse gás, né? Parabéns à tradução, não sei quem fez, mas perfeita e tal. E aí ela mesma me respondeu, poxa, que bom que você gostou, eu sou sua fã, eu traduzi o Senhor dos Anéis lá, Os Anéis do Poder, o Celebrimbor, eu adoro você. Já faz uma conexão, já sei que tem uma amiga ali traduzindo, já vira uma outra história, entendeu? Mas isso é muito da sua sensibilidade, porque assim, a arte, ela tem muita gente envolvida. E você tem o pináculo, né, o final, o resultado final, que isso que é visto pelo público. Só que o público muitas vezes não tem ideia de tudo que tem atrás. Nossa, não Você tem. como diretor, artista, entender isso e escrever direto para tradutor, Claro, tá de claro, parabéns. né? Porque tem muita gente envolvida. Não só essas pessoas que estão cuidando de tradução, de conversar com o cliente. É uma máquina enorme com vários atores É uma máquina. que tem que funcionar até do filme chegar lá. A cópia do filme até sair para as telas. É um mundo de problemas e tem que achar soluções. E o cliente
aguardando para assistir, para dizer, não gostei de tal coisa, troca, não gostei disso, disso, disso. Volta pro estúdio para refazer, porque o produto é dele. Ele quer do jeito assim, assado. Você concordando ou não concordando, você não está ali para concordar com nada. Você está ali para prestar o melhor serviço possível de dublagem naquele conteúdo para chegar lá. E não é só tradutor nem nada, você fala acessibilidade, é a faxineira, meu amor, de manhã cedo. O porteiro. O porteiro que está ali te recebendo. Bom dia, Breno. Bom dia, Rafa. Tudo bem aí? Rafa, Tá com a roupa o Rafa. bonita hoje, hein? Ó, lá. Tem florzinha aí, hein? Nós estamos com a florzinha agora aqui no balcão. Outro dia, tinha florzinha lá. Eu já brinquei com ele, né? E eu tinha uma porteira, uma recepcionista, que ela tinha sempre com uma flor no cabelo, a Vivi. E no começo você vai ali, né? Bom dia, bom dia. Tá. Depois de um mês eu já achei que podia ser íntimo. Falei, bela flor no cabelo, hein, Vivi? Obrigado. Aí o dia que não tem, hoje não tem flor, você vai criando uma intimidade. Né? Aí a pessoa vai baixando as armas, vai entendendo que é um amigo, que é uma pessoa que está ali. Né? Não é alguém que ela tem que temer. Eu não tenho que temer ela nem a mim. A gente pode conviver muito bem. Então, eu acho que o trabalho da dublagem começa lá na faxineira, de manhã cedo lavando o privado, e aí, tá dando duro aí, só no WhatsApp, nada nada. Então, vai brincando, quer saber fofoca, intriga, vamos destruir reputações, vamos lá. Vai provocando. E aí fica uma coisa agradável. As pessoas, quando me veem, abrem um sorriso, porque, vamos lá, vamos iluminar, né? Porque é o todo, né? O todo que faz isso. E é um trabalho, né, Cássio? É um trabalho, um entra e sai, é uma fábrica de sapato. Você está produzindo arte. Mas com uma hora marcada, tempo. Você tem 15 minutos para fazer isso, não ultrapasse. Se você ultrapassar, você vai ferrar o resto do seu dia. E o dublador, às vezes, é responsável que se atrasa. Atrasa meia hora, 40 minutos. Eu atraso sempre, muito. Tem aqueles que sempre atrasam. Arrebenta com a vida do diretor ali, né? Porque ele vai ter que correr atrás de prejuízo. Se o cara tem uma escala maior, mas a dublagem tem a história do horário. Então, em geral, tirando o Cássio, os dubladores são pontuais. Quando eu falei para ele, ele falou, se chega mais cedo, se você puder chegar às 9h30, eu escrevi para ele às 9h30 estaria aí. Ele sabia que às 9h30 eu estaria aqui. Né? A não ser que acontecesse o metrô alagar, cair uma árvore, aí não tem o que fazer. Mas a dublagem, ela conta com essa história do horário. Né? Então, toda essa engrenagem do filme para chegar e para sair pronto, né? Quando você vê na tela, então, como eu vi recentemente lá, Branca de Neve, dá um orgulho miserável de ser brasileiro, e de ser artista, e de ser dublador. Porque você sabe, a tradutora, o trabalho que teve, o diretor, os colegas, a partitura da música, o diretor musical, cada nota sendo corrigida. Não é canta aí, vamos lá, não é karaokê. É Disney, é um musical. Você não pode desafinar, não pode ter uma coisa mal feita, maldita, mal falada. Tem que ser impecável. E aquilo é refeito quantas vezes forem necessárias até que fique impecável. Você fez um mineiro. Fiz um mineiro. Eu sou mineiro, fiz um mineiro. Bonitinho. Fiz o mestre. Mestre. É o mestre. E aí, quando você vê aquilo pronto, você diz, que legal, né? Que profissão bacana que eu tô, né? Dá orgulho. Que orgulho de ter feito parte disso. Fosse quem fosse. Fosse um cara que entra lá e dá uma nota tal. Tava todo o coro lá. Você não distingue as vozes, mas você vê o coro. O Ricardo Fábio, acho que Ricardo participou. Fábio também fez um mineiro. Né? Bonitinho. Sensacional. JV. Participou, né? Um dublador também. Porque eles também são dubladores. Não sabia. Estão começando. Eu já te vi, né? Já nos cruzamos. Já né? nos cruzamos. Mas a gente tá no começo da... A gente tá onde vocês estavam há, sei lá, 30, 40 anos atrás. Sim, exatamente como estão se sentindo. A gente prestigiava. A Gi também. A Gi também. O João não. O João é o mais Apesar de esperto ter uma todos. voz maravilhosa e herdou do pai, decidiu não ir para esse caminho. O João O sorriso do pai. O João, sorriso do pai. o João trabalha com a IA. Vai derrubar É. tudo isso aqui. Tudo que a gente está procurando. Eu não nome acho de que Jesus. derruba, eu não acho que derruba. Ele fala assim: tudo que vocês estão procurando trabalho, ó, não vai conseguir. Acabou. Acabou. Bretas, Robbie Rotten, Pois é. que foi um trabalho do Lazy Town maravilhoso, vilão do Lazy Town. Sim, sensacional. Também tinha Fábio Lucindo ali, né? Tinha uma galera. Tinha Vigiane dirigindo, tinha Lafay, a Melissa Garcia, Sim. Pedrinho, né? Pedro Alcântara, só tinha fera lá fazendo. Né? Alexandre Marconato. Alexandre fazendo a primeira voz, o fazendo o Spartacus. Spartacus, né? E depois tinha a Zaida Zordan, também fazendo a secretária do prefeito. Só gente Colorido, né? Bonito. boa. A criançada ficava hipnotizada.
Muito bonito, muito bem O feito. João não perdia um. É. Era uma coisa absurda. Então, Não, por isso só eu virei esse cara criança. legal aí, tá vendo? Maravilhoso. E tinha. Não, e eu não posso deixar de falar também. O Titio Marco Antônio depois entrou substituindo Sim. e fazendo também. Era o Titio, gente, acho que era. O Titio entrou no lugar. Fazendo o lugar do É, Marconato e tal. Marconato. Então era um elencaço, né? E era muito cara aquela produção, por isso teve poucas temporadas, né? Era muito cara a produção, porque, imagina, tinha todo um tablado e eram bonecos manipulados. A cidade toda em cima do tablado, com os atores todos embaixo. Fazendo, era uma loucura quando eu via. Eu falei, gente, esse povo, quantas horas... Um Vila Sésamo, né? Um É, Muppet Show, né? Muppet Um Show. Muppet Show, né? Uma loucura quando você vê. E essa é a graça da arte, né? Você vê o resultado, você se apaixona, acha lindo. Ah, a menina, não sabe a o trabalho que menina, deu. a menina é a Tarsila. Tarsila? Tarsila, é. Tarsila? Não. Não. Quem era a menina, gente? A Gabi Milani, não. Eu acho que era a Tess. A Tess. A irmã. A irmã da Tarsila. Tess. É, a Tess. É, Tess Exatamente. Amorim. Ele tá morando nos Estados Exatamente. Unidos, é. casou e tal. Era a Tess que fazia a menina. Mas assim, Muito legal, direção do Vigiano. tirando todos eles, os bonecos, os Sportacus e tal, Ah, o vilão, cara. O vilão. Desculpa, você ouviu o original? Eu vi o original. E aí, cara, você fala... Aquele ator é excepcional, né? Ele fazia uma coisa meio Jim Carrey, meio chama. Jerry Lewis. Ele tinha uma coisa meio assim, né? Olha, eu vou fazer ele, né? Ele era doido e era sensacional. E ele faleceu recentemente. Faleceu, Não, já tem uns anos. Mas ele faleceu e tal. Bonitinho. E lindo, né? E as músicas, e era cantado, né? Tinha os números musicais. Eu, taralá, papapi, lalá. Tinha várias, todo episódio tinha 2, 3 músicas. E tinha as músicas dele. A música dos piratas. Era sensacional. Sensacional. E aí, esse caso, você vê um trabalho tão bem feito que você não pode fazer menos. Você não pode destruir o que o cara... No Brasil, você vai destruir o que o cara fez. Não. Não tem que Você fazer, tem não que dá pra- estar. E às vezes não te escalam para fazer aquilo, né? Não consegue. Isso é que é a grande sacada. Você reconhecer do cara, tirar ele daquele lugar comum que ele está sempre fazendo aquilo e botar ele para fazer uma outra coisa. A zona E de aí- conforto, né? É. A famosa zona de conforto. É, que de conforto não tem nada, né? E aí Não tem nada, né? E aí vira outra coisa. Nossa, mas eu não sabia que, né? Como já vi alguns colegas fazendo coisas, cantando. Gente, eu não sabia que você cantava, arrasou naquele vilão. Pois é, Bretas, pois é, eu sou músico, eu tinha uma banda. Sabe, isso é muito legal. E lá no Rob Rotten era isso. E eu depois, quando eu vi uma vez para comprar, fui comprar os box, né? A série toda para ter, que eu me orgulho muito daquele trabalho. Comprei. Tava todo dublado em Miami. Redublado. Nossa. Nossa. Crime. Um crime, porque a pessoa que vai comprar, dublado, que eu vi a dublagem, foi feita aqui. Todo dublado em Miami, nunca ouvi aquilo, tem a coleção toda. E a nossa dublagem é difícil você achar. Não tem no YouTube cenas inteiras, episódios. Passava no Discovery Kids. Discovery agora não Kids. sei- não Discovery sei. Kids. Nossa, mas era o original que passava lá, né? Era a gente. É. Era a gente. É legal quando o vilão ele fica tão em destaque que ele aparece mais do que o principal. Mas os mas- melhores personagens são os vilões. Os heróis são chatíssimos. Nós somos vilões Aí. numa série. Dois desgraçados. A gente não pode falar, ainda a gente não pode falar. Não pode. Mas você tá falando. Não. Vai dar um trabalho miserável pra editar isso aí. Você não Eu vai preciso preso. falar uma coisa, Fala. uma coisa que aconteceu comigo. Abra seu coração. Que foi muito engraçado. Eu fui assistir Macbeth. Paulo Goulart, Antônio Fagundes, lá no Teatro Hebraica. Sim. Onde estreamos. E aí, eu vou pra dublagem e tô começando a dublar muito pouquinho, comecinho, normal, como todos nós. Eu tô lá bem no início. E tava, acho que num vozerio, sei lá. E aí, de repente, a diretora falou assim: Cassius, vai entrar um ator aqui pra fazer junto com você lá na Alamo. E eu falei, tudo bem, beleza. E tô lá e tal. E de repente, abre a porta. Quem é esse ator? Você. Por que eu tô falando isso? Em Macbeth tem Paulo Goulart, quase 2 metros de altura, com aquela roupa de couro. Sim. O cara, O rei. O rei, só o o rei. rei, né? Entrava, engolia. Entrava e engolia, né? A cena toda, né? Engolia tudo. Antônio Fagundes, Sim. brabo Personagem também. principal. Personagem principal. O general dos generais lá. Tava ali no auge da Globo. Sim. E Fazia aí na época entrava do- um cara de óculos redondo, a roupa de couro, e roubava a cena toda.
E eu fui me apaixonando durante o espetáculo por você, pelo teu trabalho, cara. Eu fui ficando louco, eu falei, não é possível que ele consegue destruir. E eu rezava pra você entrar em cena. Sabe quando é uma coisa? É muito louca isso. Não quero ver essa galera, eu quero ver aquele carinha de óculos. E magrinho, entrava, esguio, e falava, acontecia, desgraçado. Falei, caralho, cara, que luz que tem esse filho da puta. E aí, nesse dia na Alamo, eu tô lá, quem abre a porta? O filho da puta. O filho da puta. Abriu a porta e vem você. Oi, bom dia, aquele jeito teu e tal. Parou do meu lado. Quando parou do meu lado assim, eu falei, não é possível. Olha que vida maravilhosa, né? Você fala, caraca, cara, que abençoado e privilegiado. Me deu uma tremedeira, não sei se você lembra, as falas não saíam direito, porque eu fiquei olhando você. Caralho, é aquele mesmo cara do óculos em Macbeth. Falei, não é possível, cara. Ele tá aqui do meu lado. Então, o meu ídolo tava ali, né? O que acontece com a gente hoje, ou às vezes acontece comigo, né? A galera que é Sim. apaixonada por dublagem, Sim. quando me vê tremedeira pra tirar uma foto, né? A pessoa, tive que pegar lá na Dublacom outro dia o telefone de várias pessoas, porque não conseguia segurar a tremedeira que dá. Tira uma foto. Falei, daqui. Sim. Né? E aconteceu comigo com você, cara. Que Que lindo. abençoado ali naquele momento. Foi uma bosta, né? Eu não consegui dublar mais. E a Anaí, o que tá acontecendo com você? Não é possível. E você do meu lado, né? Falei, caralho. E assim, já... Um monstro, né? Já tava... Já tinha acontecido na dublagem. Aham. Então... É isso que eu tinha de te contar e tinha que te agradecer compartilhar. com um grande amor da minha vida, né? Ok. Uma grande paixão e uma verdade muito, muito presente ali, né? Uhum. Que a gente acha que isso nunca pode acontecer com a gente, né? Sim. E não imaginava da tua presença na dublagem. Sabia Sim. do teu som, mas não sabia, né? Sim. E de repente você chega do meu lado e fica quietinho, prestes a trabalhar. E eu falei, caralho, não é possível. Que maravilha, né? É. Eu passei por isso também com grandes ídolos, com outros atores. Né? Sim, Quer sim. dizer, meu Deus, eu tô do lado dele aqui e tal, né? Emocionadíssimo, né? É. Pô, cresci ouvindo esse homem. Borges meu de Deus do Barros, céu. Borges de eu ainda Barros. peguei o Borges de Barros. Borges de Barros, um ídolo, incrível. E você tinha, vários, né? Se fosse citar aqui, a lista é enorme. É enorme. A gente teve o privilégio de pegar essa primeira geração da dublagem. Eles Eu estavam- ainda peguei. Eles estavam Eu bem ainda velhinhos já, peguei, sabe? O Valdir veio, né? Que fez Jiraya, fazia o mestre. Estava com 88, naquela época 88 era quase 200, né? 200, cara. Hoje em dia o povo chega a 115, né? Mas na época, 60 já estava morto, né? Já. Aposentado. Então eu tive o prazer também de cruzar com essas pessoas. Mas, cara, isso que você está falando, eu acho... Você não, a coisa do Marcos, por exemplo, você não pode fazer menos, você não pode sucumbir. Sim. Porque você está na frente do Paulo Goulart, você está no Stênio Garcia, né? Fagundes, você não pode fazer menos. Né? Então, Você tinha comentado a questão do ego, porque eu acho que essa é a linha tênue entre você ter um ego e você ficar apavorado ou apagado. Você tem que estar o equilíbrio certo. De falar, não vou nem me apagar porque eu tô do lado dessas estrelas, mas eu também não vou ele é tentar... arrogante. Nem ser arrogante. Exatamente. É Exatamente. só o seu trabalho. É só fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E ó, o que tá. O seu trabalho foi tão bom que destacou que apagou. Incrível. Porque a gente apagou, vai né? assistir determinados espetáculos, ou ia assistir, eu, por exemplo, dependendo do morte acidental de um anarquista, com Antônio Fagundes. Né? Ele tinha aquela companhia dele, o Ser, né? E aí você fala, né? Você assistiu o Breda, o Walter Breda e a Zaira. Né? Você fala, vou assistir por conta Luiz Carlos de Moraes, né? Aí você fala, cara, quando entra um outro ator que você não conhece tanto, né? Não está dentro da mídia na época que era a Globo, apenas a Globo, meu Deus do céu, o que esse cara é, cara? Eu preciso saber quem é esse homem, né? Aí você vai lá na ficha técnica, né? Direitinho, lá no prospecto do... Aí você fala, Francisco Bretas, e ficou guardado lá no meu coração. Que legal isso. Que bacana Anos mais isso. tarde, eu tô na dublagem, você entra. Eu falei, vai pra puta que pariu, caralho, velho. Onde é que eu fui me meter? Não faça Que mais lugar é isso esse? comigo, Deus. Porra. Que legal, né? É uma benção, é um privilégio nosso.
E eu, da mesma forma, nesse espetáculo também, de Antônio Fagundes. Ele estava fazendo na época o Dono do Mundo. É. Caramba, Eu no já tinha auge. visto no auge, e ídolo, né? Já vi ele muito em teatro. Ele tinha essa companhia estável de repertório, que ele montava as peças dele e mantidas com dinheiro investido o dinheiro da companhia. Da companhia. É. Entendeu? E eram sucessos. Nostradamus, né? A Morte Acidental do Anarquista, Discurso Amoroso, que se o título... Enfim, do Bartlett, que ele fazia um monólogo, um ator excepcional de televisão, né? Eu cresci vendo televisão, Dancing Days e tudo, né? Carga Pesada, um grande ator. De repente você está contracenando com ele, tá bom? Uhum. Claro, teve teste, Uhum. teve, né? Eu fiz teste para entrar com 500 atores e tal. Mas quando você tá lá, você não pode fazer menos. Isso. Não dá pra fazer. Não dá para você jogar mais baixo, né? É. Você tá tendo ali um profissional de anos, e eu também já fazia teatro há algum tempo, Uhum. né? E absolutamente desconhecido. Anônimo. E ele, famoso, um ator que é uma estrela nacional, né? Um ídolo, né? Com milhões de fãs e tal. Isso tinha uma Vera Fischer. Uhum. A Vera estava no auge da carreira. Linda. E no auge da carreira. Era a única mulher do elenco. Ela fazia a Lady Macbeth, né? E você tinha o Paulo Goulart. Tipo, Paulo Goulart, como você disse, né? E era isso mesmo. A primeira cena era com ele. Ele fazia o Rei Duncan. Senhores, bem-vindos ao reino, bababá, traga-me notícias da guerra. Parava o teatro, né? Caramba. Teatro em Curitiba, lá, Prazeirão. 5 mil lugares, silêncio absoluto. É. Só viu o Breu e ele. Ele Uma roupa, fazia essa né? cena, essa primeira cena, na cena seguinte ele não estava mais, porque ele era assassinado. E esse assassinato não aparecia. Ele passava o resto do espetáculo, quase 2 horas, de toalha de rosto na cintura, quase uma sunga, um sarong, uma coisa, parecia que estava na Tailândia, aquele calor miserável, e eu fazendo Shakespeare correndo lá, passar por ele, ele encostado na porta do camarim, que estava comendo uma banana, né? Ai, aí, e eu suando lá, correndo, levando cadeira para lá e para cá, e o Paulo Goulart, é isso aí, vai lá. Aquele homem daquele tamanho. Nossa. O grande Paulo Goulart. Quando nós fomos fazer, chegamos em Curitiba, nossa, imagina a cena, né? Um ídolo, um grande ator, é um ser humano, pô, com calor, vai ficar com aquela roupa de couro, só vai Sim. entrar 2 horas depois para agradecimento. E era uma roupa de couro, capa, não sei o quê, arma, espada, bota, de ciclista. Era um troço impressionante, todo mundo de preto, de couro, né? E aí quando ele foi Figurino fazer- muito diferente. Né? Lindo, era uma gangue, né? Para ser gangue de motoqueiro, né? E é porque é isso, é violento e aqueles soldados é isso. E aí nós chegamos em Curitiba, quando eu vi a maquiagem do Paulo tava parecendo uma boneca de pano, sei lá o quê, uma roda vermelha enorme, uma sombra forte aqui, um batom. Falei, Paulo, uma coisa muito caricata. Ele falou, isso aqui é teatro. O cara que tá lá em cima no puleiro Uhum. vai ver a cara do rei, ele não vai ver isso que você tá vendo aqui a 5 metros. Então eu aprendi muito com essas pessoas, sabe? Que legal. Aprendi muito com esses atores. O Stênio Garcia, pô, um companheiraço. Fazia com a gente, ensinava exercício que ele aprendeu na selva, quando ele fez o Senhor nos Campos, não sei do que, do Babenco, que ele fazia um pajé lá, aprendeu com os índios. O Stênio Garcia muito interessado na arte de representar e aberto a ouvir, se ensinar também para ele. Maravilhoso, né? Então, se você tivesse aberto ali com 30 e poucos anos, se você tivesse aberto para aprender, você aprendia, né? Sim. E o Fagundes, com todo o domínio O de Stênio cena, fazia junto com o Fagundes, fazia o o porteiro. Pedro e Bino já estavam aí. Pedro e Bino. Água pesada. Fazia o porteiro. Foi um grande espetáculo. Direção, não podemos deixar de falar do Ulisses Cruz. Um grande encenador. Agora não sei, mas estava na Globo, passou anos na Globo dirigindo várias coisas, shows, novela e tal. Mas um grande encenador. Né? Eu vi coisas do Ulisses Cruz impressionante. Quando ele começou aqui, começou a fazer... Você via no Centro Cultural São Paulo, ele montava adaptações de literatura, e era maravilhoso. E aí essa coisa que você falou de estar comigo no coisa, né, no microfone, o Ulisses, uma vez me ensaiando no Macbeth, eles alugaram que era uma antiga loja de venda de carro, eu não tinha dinheiro para comprar um sanduíche no botequim em frente. Apostando tudo, porque ia ter um corte, uma coisa muito cruel também, né? Entrou 30 atores, mas 15 seriam cortados. No final de 3 meses de treinamento. A gente tinha Kung Fu, tinha voz, tinha história do teatro elisabetano, estudava... Nós, os peões, né? A gente passava a semana lá, 8 horas por dia, né? E mal tinha dinheiro para condução. Uhum. Mas isso criou entre a gente um elo, uma força, uma amizade. Estávamos todos no mesmo barco. E era muito divertido.
apesar de ser sofrido, há muitos... Débora Coker, que depois se tornou o que ela é hoje em dia, né? Dona de uma companhia internacional premiadíssima de balé, tem um grupo de dança, ela era a nossa preparadora corporal. Nunca tinha ouvido falar nela, não sabia nem quem era. E era preparadora corporal. Louca, inventiva, criativa e genial, né? E depois ela foi o que foi. E a gente se juntou muito ali. Eu lembro do Ulisses, a gente descendo uma escada, e eu sabendo, porque eu era fã dele, né? E sou até hoje. Pô, Ulisses Cruz me dirigindo a mim. Olha onde eu cheguei, mamãe. Uhum. Né? Olha eu, um mineirinho lá que fazia teatro lá na Bananeira, no fundo do quintal. Olha eu aqui, com um dos maiores diretores desse país. E ele falou no meu ouvido: esqueça, você agora está dentro de um castelo. Estamos em 1492. Estamos descendo uma escada em espiral, ele no meu ouvido e eu descendo a escada com ele falando isso. Dentro de uma loja de automóvel. Uhum. Você é o Macbeth. Você vai entrar e tem um jantar. Você está transtornado. Você está... Vai, agora vai. E eu transtornada. É genial, né? Que muito maravilha. bacana, né? Para ser visto por quem? Pelos colegas que estavam ali. Uhum. O teatro tem essa magia, né? O nosso trabalho como ator tem essa magia. E quando eu entrei para dublagem, todos foram contra os meus colegas de teatro. Você tá louco, você tá maluco. Você vai sumir, você vai desaparecer. A dublagem é uma coisa anônima, e era mesmo. Uhum. Ninguém sabe quem é ninguém, quem faz o quê. Você vai ficar correndo atrás de boca de americano. Primeiro, eu tenho uma admiração absoluta pela dublagem. Segundo, eu preciso muito de dinheiro. E o teatro não tá me dando dinheiro. Uhum. Porque o teatro você tinha aquele mês, ganhava ali mal ou menos. Uhum. Quando pegava uma superprodução dessa, o que não acontece, saiu um bilhete de Mega Sena. Você fazia Macbeth ao lado do Tano Fagundes. Um a cada 10 anos. Não, e aí você Quando ganhava. acontece, né? Ganhava, sei lá, 5 mil reais por mês. Nossa, 5 mil. Eu vivo com 800 reais. 5 mil reais. Nossa, vou dar uma festa. E então, não, e a dublagem pagava melhor, como paga, né? Paga até hoje. E eu disse, não, mas eu vou estar fazendo. Não, você vai desaparecer, você é um ator incrível, você tem que estar no palco, teu lugar é o palco, para as pessoas verem, o cinema. Não interessa, eu vou fazer dublagem, eu preciso fazer dublagem. Você entrou quando, Bretinhas? Eu entrei em 87. Caramba, né? Alguém falou, nossa, meu pai nem tinha conhecido minha mãe, né? E... Não, já tinha. 85, Já. eu entro em 84. Eu tô mais velho. Não, mas o caramba veio lá do fundo. Ah, tá. Eu tava no Você sabe que tem uma outra história comigo, com você, Ah, também é muito curiosa. Numa empresa, chamaram a gente para fazer um teste, eu e você, pro mesmo cara. Tim Gunn, o guru da moda. Você soube dessa sim. história, não? A história não, mas lembro desse teste. Aí, Era uma série longa e... uma semana depois, a Milu me chama, fala assim, mostra a carta da Discovery. Nós escolhemos o Cassius, mas a gente quer a interpretação do Bretas. Você acredita numa coisa dessa? Não acredito nisso, né? Que coisa absurda, né? E aí eu meio que tinha que seguir um pouco daquela coisa teatral tua, o seu Ruth fazendo a direção, e eu peguei o papel Que era e, um costureiro, cara, um né? costureiro, Afetado, né? Tinha uma coisa não afetada. podia exagerar, Que é perigosíssimo você fazer gay na dublagem, é perigosíssimo. Você E cair eu- no caricato, caiu no caricato, já era. já era. Você fica desmoralizado. É. E aí eu fiz brilhantemente graças ao Serruti, que ele me indicou todo o caminho, Sim, você sabia tudo, né? todo o envolvimento, todo o trabalho, e sempre me pegando no pé, uma coisa mais... Não pesa tanto, Cássio, tem que ser a Sim. coisa do Bretas, tem que ser doce, tem Fica que ser... leve, né? Cara, foi um trabalho, Que cara, de maravilha, construção né? ali. Olha só que lindo, né? E dá gosto depois você ver, saber que deu todo esse trabalho e deu certo, as pessoas viram. Não, mas com a interpretação do Bretas, eles deixaram claro isso. Caso contrário, tirasse o Cássio e pusesse qualquer outro. Olha que louco Que isso. maravilha isso. E louco, né? Queremos interpretação do outro, mas queremos esse ator. Que louco isso. Eu lembro que eu fiquei bastante frustrado, porque era uma série longa, eu tava torcendo pra pegar, queria pegar, claro, era trabalho ali pra meses, né? Você já pensa no boleto, né, querido? Que você vai fazer e tal. Era um trabalho de moda, né? Esse cara era um super costureiro e tal. Mas uma dos elogios mais incríveis que eu recebi foi Nelson Machado que disse, nem disse pra mim, disse na internet e tal. Ele falou que quando eu faço uma peça, não importa que peça que seja, ele vai lá pra me ver.
Mesmo que a peça seja uma porcaria. Eu já fiz algumas porcarias, né? Peça, né? Vou lá pra ver o Bretas. Ele é que me interessa. Falei, pô, que elogio maravilhoso. É o que eu falei no The Chosen. É. Eu não consigo assistir dublado. Aham. Aí quando você entra, eu coloco dublado, porque o resto. E você tá com alguma peça? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Os deuses do teatro chamam, às vezes eu não chamo. Às Mas vezes tem não tempo que eu chama. não faço. Mas de qualquer forma, até conectando com o teu... Eu vou fazer depois dessa entrevista que eu tenho certeza. Tenho certeza. E Vai vão me ver, acontecer, vão as dizer, coisas vão se queremos ver encaixar. ele no palco. É, Opa, mas estaremos até... lá. Mas tem Macbeth também Tem Macbeth também no YouTube. Ah, Tá lá toda a filmagem, a cultura filmou, né? daquela peça? É teatro filmado, dessa peça que o Cássio viu. Olha só. Caramba. Pô, então, Com pessoal, Paulo Lau, pesquisem aí, é. pesquisem aí. Aí, ó. Procura aí, a gente vai buscar o link também, vai colocar. No YouTube E, tem. e colocando o gancho do que você comentou no começo da pandemia, né? Pra quem trabalhava com teatro, aqueles anos foram destrutivos, assim. terríveis. Então, deixa o convite pro pessoal de casa voltar aí no teatro. Ah, a gente sim. também precisa aí voltar a apoiar, porque é isso, pro ator ganhar bem, É. precisa ter muito público pagando ingresso, indo e Sim. assistindo, e tem que ter demanda. Se não tiver demanda, não tem, né? Não, e não é só isso, não. Não é só porque o ator ganhar bem. É para você ter uma noite inesquecível no teatro. Exato. Exatamente. Você ter uma experiência única no teatro. Né? O teatro deveria ser ensinado na pré-escola. Exato. E durante todo o período escolar, devia ter professores de teatro, porque é uma terapia, porque você se solta, né? Eu saía da dublagem, ensaiar, por exemplo, Otelo, chegava lá, tirava a roupa, com uma roupa como essa, e botava um short, uma camiseta, e ia rolar no chão, ia gritar, fazer os exercícios. Ai, solto, não estava mais dentro do estúdio. Eu estava lá, experimentando criar aquele personagem para depois estrear e convencer as pessoas. A experiência no teatro é única. Infelizmente, não sei se ainda é assim, mas houve um tempo em que o público, às vezes mais humilde, sem grande poder aquisitivo, acha que teatro é uma coisa de elite, para rico. Não. Tem muita peça popular, barata, tem peças de graça. Procure. Teatro do SESI, por exemplo, sempre leva coisas de qualidade, com bons atores, bons textos, e é de graça. É de graça. Tem teatro para criança, tem teatro para adulto. Então, se você procurar Casa de Cultura, nos Céus, sempre tem uma peça. E, de preferência, não é que toda peça que você vai ver é peça boa. Se você for ver uma peça, a peça for ruim, vai ser a pior hora e meia que você vai passar na sua vida. Preso, sentado naquela cadeira, vendo uma porcaria, atores ruins, história ruim, a coisa que não acontece. E não tem a ver com gente famosa ou desconhecida. Tem a ver com talento, direção, e vários fatores, né? Você pode ver uma peça com desconhecida boa ou ruim, ou gente famosa boa ou ruim, né? Às vezes as pessoas eu vou lá porque eu vou ver o fulano que é da Globo. Isso não quer dizer que a peça vai ser ótima. Porque às vezes não consegue acertar na peça, né? Mas a experiência teatral é maravilhosa. É uma noite que você vive ali inesquecível. E digo mais, que não vai se repetir nunca mais na sua vida. Maravilha. E você vai levar aquilo para sempre. Olha ele contando uma história de o quê? 40, 30 anos atrás, no mínimo, né? 91. Que você viu, ficou tocado por aquilo e nunca esqueceu, né? De um ator, né? Que estava lá, pelo menos. Então, a experiência teatral é maravilhosa. Maravilha. Aconselho a todos que vá ao teatro. Boa. E o que aconteceu depois da pandemia, e está até hoje, as salas de teatro lotadas. Maravilha. Todas as peças lotadas. Eu vou em todas as peças, quer dizer, vou em todas as peças. Geralmente, fim de semana, eu vou assistir alguma peça e tudo cheio. Tudo lotado. Uma maravilha, né? Você precisa disso para respirar, né? Para viver. Bretinhas, Fala. qual o personagem que você acha que marcou a tua carreira na dublagem? O que foi que você falou assim, cara, tirando o Yoga, assim, que você falou pra você? Porque o Yoga marca pro público. Toda uma geração. Pra você, pro Bretas. O que você falou? Caramba, isso aqui foi maravilhoso ter feito. Isso aqui foi sensacional. Tirando o Croata e o Gaius. O Gaius, maravilhoso. Eu já vi tanta coisa, cara. Claro, o yoga é a locomotiva. Sim, a vem sempre à locomotiva, frente. né? Eu fiquei conhecido, famoso por Por conta conta dele. da minha voz do yoga e sou grato à legião de fãs que amam até hoje yoga e se emocionam. Aliás, você tinha alguma coisa pra perguntar sobre ele? Não, é porque assim, várias vezes a gente conversa com alguém, a pessoa fala assim, tem um primo meu que tá fazendo yoga, tem uma prima minha que tá fazendo yoga. Eu falei, não, só o Bretas faz yoga. Tem pessoas que fazem yoga, mas yoga, só você. É a terceira hoje, gente, na boa. A quarta acabou. Você expulsa. Saturday Night Live. Eu adoro. Não, mas o yoga é maravilhoso. Yoga é maravilhoso. Você fazendo yoga Porque tem uma doçura, né? Tem
tem uma coisa meiga, singela. Uma e história triste. uma história né? triste. Cara, mas casa tanto a tua voz com a personagem que é muito, inacreditável. muito. E roquinho, e É. aquela ligação com O a Supremo, mãe. o Supremo Kaioshin também, né? Que você É, fez o- o Kaioshin, ele é mais cínico, É. ele é meio espivetado, ele não tem essa doçura do yoga. Ele é mais, vamos resolver e tal. Né? O pai da Sakura, que é engraçado, agora voltou, né? Tá passando a cultura, estão lembrando de mim que eu fiz o pai da Sakura. E é um dos personagens mais engraçados, porque ele não faz nada. Ele só entra e fala: Sakura, tá na hora de ir pra escola. E ela vai, vive mil aventuras, e magia, e cartas, e lá, acontece o diabo, volta pra casa. Sakura, hora de jantar, vai tomar banho, filha. É só isso. Só isso. E não é pouca coisa, eu sou o pai da Sakura. Exato. Eu sou conhecido por ser o pai da Sakura. Isso, esse é o papel mais legal da tua vida. Eu tenho que lembrar, eu já fiz muita coisa legal, sabe? Mr. 3. Mas não lembro. Mr. Tree, Oh, espetacular. que Sim. foi um presente. Sim, É muito bom. um presente lá do nosso amigo Glauco, né? Que me chamou pra fazer. Eu já fiz muita coisa, cara. Tem que lembrar. Bom, todos aqueles tokusatsu do começo de carreira Nossa, também. é verdade. Flash, Os mano. Red. Oh, Todos os Red, tá? Black- De Red aqui. Black- É verdade, veio. Black Red Kamen- Boy. Black Kamen Kamen Rider. Rider, né? Para os fãs e aficionados de Tokusatsu, eles amam, né? Então, eu virei o Red Boy, fez né? Cybercops também, não fez? É provável. É, porque a sua voz tá me lembrando um Cybercops Já fiz. específico. Não lembro direito, não, mas Na época Faz do muito Emerson tempo. Camargo, né? Ele utilizava a gente pra tudo, né? cara? fiz algumas coisas. O Emerson tinha aquele negócio de telefone, né? Que você fazia, a pessoa ligava, pagava R$1 e pouco, e eu ouvia você falando alguma É. coisa. Ah, legal. Ah, que legal. Foi legal. Aí hoje você ouve o Breta sem ter que pagar R$1, hein? Que É, privilégio. olha, Deixa o like aí no canal e se inscreve, porque não é pouca todo coisa, dia. não é todo dia que a gente consegue ter Francisco Bretas. né? Eu fiz muita coisa. Fiz o Ela, o Her, com o Joaquim Fênix, que é um trabalho que eu me orgulho. É um filme maravilhoso. Filme, né? Falar meio sobre IA. É, Já falando de IA, quando não relacionamento existia com IA. Relacionamento com IA. Que hoje tá em ficando dia rola concreto, né? rola no Japão, né? É. Você sabe disso, né? Sim, Gente casando com IA. com IA. Não, eu fiz uma coisa que chama A Garota Exemplar. Hum. É um cara neurodivergente, né? Para usar um termo bacana. E ele mora sozinho, tem um irmão que mora na casa da frente. E ele compra uma boneca dessa que chega no correio. E ele bota ela lá e ela vira fulano de tal. Inclusive brasileira, porque ela é brasileira. E ele namora ela. E ele sai e a cidade toda participa dessa relação dele com a boneca. E ele leva a sério. Uhum. E todo mundo leva a sério por causa dele, porque gostam dele. E ele tem uma vida, e tem a menina da cidade que gosta dele. Ó. Chama Garota Exemplar. Não é o Ryan Gosling? Ele mesmo. É Ryan isso, Gosling. é. Foi a única vez que eu O João dublei. é apaixonado por esse, É. por esse ator. Você já viu esse filme, João? Acho que esse não. É incrível. É um filme incrível e trata exatamente disso. Uma relação dele com uma boneca. E é muito sensível o filme, não é uma comédia. Sim. Já Ela tem um tempo adoece, esse filme. Ele leva no hospital, já tem um tempo. Ele leva no hospital porque ela tá doente, ela não tá comendo. E aí tem a médica que atende ela, leva ela em festa. Todo mundo, oi, como vai? Você não vai cumprimentar fulano? Oi, fulana, como vai? Cidade pequena, Estados Unidos, todo mundo adora. Ele é um filme incrível. Uhum. E esse foi um trabalho também bem diferente. E bem e tal. Agora, um que me deu muito trabalho, me deu muita fama também, sucesso, e que é o Better Call Saul, né? Sim. Que é o Bob Odin Odenkirk Kirk. fez o Breaking Bad, o Nossa, advogado e é maluco, excelente. né? E o Saul Goodman. Ainda bem E que um você lembrou desafio. dele. E um desafio, porque é um ator que ele falava muito rápido, Sim. naquelas cenas de tribunal, e divertidíssimo, eu tinha que parar igual você faz, eu parava aí, porque o texto era muito divertido, né? No Better Call Saul já não é uma comédia, Sim, mais pé é no mais chão. pesada, a história dele, como ele chegou lá, mas no Better Call Saul, no Breaking Bad, Breaking Bad. ele destrói tudo, ele é muito engraçado. Era também para Discovery Kids. Jack, o Mundo da Música. Tá. Eram dois, pouca gente deve lembrar disso. Eram dois, era Muppets, era um cachorrinho, que ele ia pro fundo da casa dele, tinha um quartinho lá, e ele tocava bateria. E lá ele vivia as aventuras dele ali. E tinha uma amiguinha que entrava também, tarará. E eles cantavam. Era uma coisa musical. E sempre tinha um convidado, meio Muppet. Sempre tinha um convidado famoso, que entrava e cantava junto com eles. Ali ensinava o que era quadrado, era pra pré-escola, né? O que era círculo, o que é vermelho, o que é amarelo.
E eles iam. Eu e a Andressa, sabe? A Andressa Andressa TV Grupo, Andreato. André. Andressa Andreato. A irmã do- Bela Andressa Andreato. É. Irmã do Rodrigo Andreato. É talentosa. E cantava muito bem. E a gente fazia aquilo os dois. E todo final do programa, você ouvia a mãe dizendo: Jack, hora de ir pra escola. Então, tchau, pessoal. Tarará, piriri, parará. Então, ia, e ele saía, ia embora e acabava o programa. Era sempre ele entrando ali, antes da aula, e a mãe que terminava o programa. As músicas lindas, lindas, e muito fofinhas e tal. Caiu também, já fez Ursinho do Caiu, é. Tinha Nossa, aquele urso do Caiu. é. É. Muita coisa pra criança. Em teatro também fiz muita coisa pra criança. Zubu Mafu você não fez? Não fiz, Não não. fez. É. Acho que era o Mauro Eduardo. Mauro Eduardo. É, que fazia aquele Lemuri O enlouquecido. Lemuri louco. É. E fiz Caiu. Fiz também o Castelo de Eureka. Eureka, eu fiz. O Eudes É. fez também. Eu fiz. Fábio Moura fazia o Dragão. Malê. Marli fazia ela, Eureka. Eureka. Né? E eu fazia um cara que catava coisas, tinha aqueles carrinhos que ia pegando coisa e pondo ali, lata velha, garrafa. Legal. Vamos lá. Era bem divertido. Era muito Babar. bonitinho. Babá. Ah, é verdade. Pompadour. Fazia um Eu Pompadour. fazia o Zé, foi meu primeiro trabalho fixo. Você fazia aquele O macaquinho, macaquinho. ótimo. Por que você acha que eu faço macaco até hoje? O Zé Começou com uma. Incrível aquele macaco, o melhor amigo do Babá. É. Ei, Mil aventuras. Babá. É, incrível. E eu fazia o Pompadour todo cheio de coisa. Agora não, Babá. Não. Adorava. Imagina. o Pompadour. Adorava. Com a peruca do Luiz XVI para ser do Skins, né? Ele era todo com monóculo. Não, isso não é possível, não será assim. E na época tinha o Ricardo Novo fazendo, também Ricardo não dirigia. dirigia. Dirigia e também fazia um dos personagens lá. Fazia. Paulo Celestino Paulo fazendo o Babá Celestino, mais Babá velho. mais velho. Marcelinho Campos fazia ele pequeno. Exato. Zaira fazia a velha que cuidava dele, né? A Sim. senhora lá que criava ele, né? E o elefante de terno e gravata e tal. É um Bonitinho. clássico francês. Eu assistia. né? Não, porque Nossa. passava em sequência, acho que Babar, Castelo Rá-Tim-Bum. Isso. Era uma sequência que eu Tintim. Tintim. Exatamente, eu Os sentava pra animais, os assistir. animais da floresta, Não, lembra disso? os animais do bosque dos vinténs. Dos vinténs. Dos Vinténs, E isso. quem fazia a narração era o Nano Filho. Olha isso. Tinha um patinho também, que era um patinho que era um agente secreto, lembra? Tinha um pato. Que era um pato real mesmo. Um patinho que andava subindo E era coisas. e era o Nova que fazia o pato. Era o novo, né? Muita coisa, né? Eu dirigi também. Doug. Doug. Funny, E o, Sérgio Rufino. o Nova também dirigiu o Daí ele Sérgio. fazia linha infantil, né? Fazia a linha infantil. Eu dirigi o Mundo de Bob. Legal. Você dirigiu o Mundo de Bob? Boa Caramba. parte, que tinha outros diretores que pegavam Sim, também o sim. trecho. Mundo de Bob. Rugrats, eu fui o primeiro diretor. Puta, maravilha. Né? Você sabe que eu me lembrei Fagundes outro dia? pequenininhos. Outro dia tava um engraçado lá falando na dubbing sobre o Johnny Ventura. Johnny Ventura. E aí foi você dirigia no 1 e eu dirigia no 10. E você precisava subir pro 10 para fazer uma participação numa série que eu tava dirigindo, lá na Alamo. E aí eu, no meio do caminho, encontro com você, você virou para mim e falou assim, se prepara que você vai pegar o tal do Johnny Ventura. Eu não conheço, Cássio. E foi o primeiro contato que eu tive com ele ali. Que era incrível, né? Era um monstro, né? Ele invertia o papel, né? Ele dublava de ponta cabeça. Ele era Sem louco. texto, né? Ninguém Sem caneta. Ninguém sabia de onde tinha saído aquele cara, né? Aparece de repente Johnny Ventura, pronto, né? É, pronto. Prazer, Johnny Ventura. Hã? Sim, eu sou dublador de filme, tá lá. E ele tinha uma coisa assim, ele chegava na frente, ele era muito educado, educadíssimo, um bom colega, bom caráter, gente boa, uma voz incrível. Uma voz um diferente, ator maior ainda. E ele chegava dizendo, e aí, como é que você tá? Era o amigo, o camarada, o cara que dava o abraço. Todo mundo adorava o Johnny, né? E aí, o incrível assim, chegava na frente da tela, Johnny, anel 12, para entrar o personagem, Peter e tal. Ele parava diante da tela, antes de mais nada, ele ficava ali uns segundos e tal. Ok, vamos lá, pode soltar. Ele se concentrava, rezava, não sei o que era. Ele Mas tinha pedia, um né? tempo ali de... né? Que maravilha, né? Você se conectar. A gente tava falando a coisa Sim, da, sim. da música, alcançar Deus. Se conectar, pedir uma proteção, uma bênção. Para que o melhor da arte dele pudesse sair, né? E depois soube... A gente cruza com os colegas e não fica sabendo exatamente o que é a vida de cada um. E ele tinha uma vida super complicada, com um Muito filho. complicado. Vivia um drama terrível.
E isso não afetava em nada o trabalho dele no lidar com as pessoas. Podia ser amargo, podia ser um cara mal educado, grosseiro. Seu Michael drama na vida. pagava ele para dar aula dentro da Alamo no Estúdio 10. No Estúdio 12, que era no outro Todo mundo prédio. amava o Johnny, né? Muito amado, né? João Paulo, né? E eram, né, os diretores que hoje vocês encontram, a gente encontrou toda essa turma. Quando a gente entrava... Drauzio de Oliveira. Drauzio terrível. E maravilhoso como ator e Maravilhoso diretor, como né? ator. E a voz. Esses eram ícones. Quando a gente entrou, começou na dublagem, eles já eram ícones, já eram quem eram. E a gente já tinha ouvido, sabia o nome, né? Não sabíamos o nome, mas quando você ouvia no microfone... Então, a dublagem tem essa magia, né? Você conhece a pessoa, às vezes você não dá nada pra pessoa no sentido... Pô, cara, você podia estar atrás de um balcão, podia ser um médico, podia advogar. Não, aí abre a boca. Sai um mundo de encantamento, de sentimentos, de fantasia, de graça, de beleza, né? Através da voz, né? É incrível. E o Drauzio tinha isso, que você ouvia. Tava passando, né? Elizabeth Taylor, né? Passava Terra de Gigantes. Terra de Gigantes, Campanile, enfim. Aí você entrava no estúdio, você sabia que aquele diretor, ele tinha uma longa carreira de sucesso e aquilo ali era o auge da carreira. Ele estava ali por puro merecimento. Então você, como ator iniciante, já entrava Reverenciando. com medo de errar, né? Com medo de errar, porque o cara é um professor. Foi o que aconteceu comigo e com você. O cara é um professor. Bretas, eu quero suas considerações finais agora. Nós estamos terminando o episódio. Tá bonitinho. O que está precisando para o mundo na sua... Eu sei que cada um vai dizer uma coisa, cada um tem uma visão, uma consideração. O que falta para o mundo ser menos individualista, mais civilizado? O que está faltando? Além de tudo aquilo que a gente já conversou até agora. A gente precisa escutar mais o outro. Falta uma escuta, né? Todo mundo quer falar, todo mundo tem opinião, todo mundo acha alguma coisa. Geralmente acha o que os outros acham, porque viu na internet. Você vê que na internet ninguém tem opinião de nada. As pessoas ficam ali dizendo sim ou não para o que elas gostam ou não gostam. Que combina com aquilo que elas acham. Eu não vejo aprendizado, não vejo crescimento, né? E virou um campo de guerra na internet. Ah, se você não está desse lado de cá, do lado de lá. Não tá do lado nenhum, gente. Eu não tô do lado nenhum. Eu tô andando no meio procurando rumo. Não tô nem do lado de cá, nem do lado de lá. Porque ambos os lados são falhos. Né? Agora, tem coisa que eu não gosto. Tem coisa que você defende e eu não defendo. Sim. E eu acho que tá errado, né? Então a gente precisa ter mais escuta, ouvir mais o outro, falar menos e ouvir mais, sabe? Observar. E amor, né? Tá cheio de vendilhão do tempo aí, né? Em todas as religiões. Vendendo. Amor. Vendendo o Próspero, né? Aquele cachorro caramelo maravilhoso. Vendendo, O Próspero. Vendendo. Se fosse o Próspero, tava bom, né? Eles Eles estão vendendo a mãe, eles estão vendendo fé, eles vendem tudo. É um plano de poder, né? Então isso é assustador. Porque a religião é uma coisa muito séria, né? Porque tá todo mundo buscando a espiritualidade, você quer uma coisa além da história da matéria. Então, eu acho que falta ouvir e falta amor mesmo, sabe? Você vê que hoje em dia, ainda mais depois da pandemia que você falou, eu acho que tem uma outra pandemia silenciosa, que são as doenças mentais. Infelizmente. Aumentou muito. E é silencioso. E a quantidade de suicídio. E é fatal. E é fatal e silenciosa e ninguém sabe. Durante essa época, né, eu sei que a gente já tá correndo pro final, mas assim, teve muita discussão de viver e sobreviver, entendeu? Assim, de realmente falar, não, tudo bem, a gente passou por isso tudo, mas a gente tá vivendo, ou a gente sobreviveu à pandemia. Quem tá sobrevivendo, entendeu? né? Acho que a maioria tá sobrevivendo. Né? Porque você liga a qualquer aparelho desse, é só tragédia, destruição, é guerra, é maldade, assassinato. Sempre teve, mas agora é televisionado, agora você tem dentro do bolso, você olha. Então, voltar os olhos para dentro, sabe? Ouvir mais o outro, mais empatia, entender que o outro pode não estar no bom momento, né? O cobrador ou tal. E sorrir mais e ter esse ouvido para o outro. Entender que ser diferente é normal. É normal. E é bem-vindo, né? E é bem-vindo. Mais do que normal. E acho que nós estamos vivendo uma época muito especial, porque é uma época de transformação social e espiritual no mundo. Então, todas as minorias, ou grande parte das minorias, as pessoas que andaram caladas, sofrendo e sendo mortas, estão falando. Estão botando a cara, dizendo, ei, alto lá, eu sou uma pessoa também. Não sou uma pessoa que você consiga compreender por que eu sou assim, mas eu também estou tentando me entender. Me respeite, né? E se tem empatia, se tem amor,
Se esses pregadores todos, e pais de santo, e padres, os religiosos, terapeutas holísticos, autoajuda, entender que precisamos procurar um caminho de amor, nos amarmos mais, e amor é como Caliban, esperando ali, só dando amor. Não é dar amor para receber amor. Talvez você não receba, mas isso não significa que dar amor não seja o caminho, né? Então abre o olho, macacada, né? Abre o olho aí, macacada, e mais amor. E se você estiver sofrendo, se estiver num processo depressivo, peça ajuda, né? Para profissionais. Abrace mais, beije mais. E, né? E faça bastante sexo também, que é bom. Tudo aliado. Tudo aliado. Vamos lá. Eu não vou nem falar pra quem quiser te conhecer, porque todo mundo te conhece, mas pra quem ainda não te segue nas redes sociais, como que o pessoal te encontra? Olha, francisco.bretas no Instagram. Pode falar pra cá. Pra cá. Francisco.bretas no Instagram. O que mais a gente tem? Francisco Bretas no Twitter, @Fran Bretas no Twitter. Tem aquele... Ele fala Francisco. Eu falo Francisco. Eu fico lá contando histórias, né? Gravei muita coisa durante a pandemia também. Chama Fala Francisco, tem no YouTube. E tem também no Instagram Fala Francisco, com pedacinhos de histórias que eu conto lá. Vai lá, porque é bem divertido. Vocês vão achar divertido, né? As coisas que eu digo lá. Maravilha. É isso aí. E você aí pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @Macaco Neutro Podcast, TikTok também, @Macaco Neutro Podcast, na página do Facebook, Macaco Neutro Podcast. E também tem algumas pessoas que a gente precisa aqui agradecer, né? O canal Vozes Extraordinárias está sempre ajudando a gente, o canal Dubla Mídia Brasil, a Marta Volpiani, ao Nelinho, que eu sempre coloco do lado para não esquecer, a Dani Texugo, né? Que é a nossa querida locutora agora, Raquelzinha Sabença, a nossa querida produtora, está em casa se recuperando, espero que você fique logo boa para poder trabalhar pra gente, porque já passou da hora, tá na hora de ser demitido. No seu tempo. A Fê Constantina, nossa querida editora, maravilhosa. A nossa querida Roberta? Secretária do patrão. Roberta, secretária do patrão. Beleza, coloquei a Robertinha aí. O Leandro Duende número 1, que ele veio participar agora com a gente. O João Marcelo, meu querido filho, tá sempre ajudando aqui. Maravilha. João Luca, captação e fotos, Adum Studios, também a Gigi, que tá chegando agora. Eu esqueci alguém, não? Falei todo mundo? Tá faltando alguém? Viva pô. O Dalton, que a gente não fez um minuto de silêncio. Ô, um minuto de Dalton. silêncio pro Dalton. Pronto, passou. É isso aí, segue a Muito gente. silêncio. Um segundo de silêncio. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Com a bunda quente nessa, já me afeiçoei. Agora eu vou para o corpo já... estranho. Vou ter que me readaptar.